Salve, salve! Varzianos e varzianas, quem vos fala sou eu, Thiago dos Santos, na rua, no futebol vulgo. Thiaguinho, fique à vontade. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, não se esqueça de deixar o seu comentário, o like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Hoje, primeiro debate aqui no Além das Quatro Linhas e o tema é: existe ou não existe tática na várzea? Qual a sua opinião? Fala, rapaziada, sou o Dinho, vim aí participar desse tema do debate. Conhecido aí, um dos treinadores, entre muitos que estão aqui. Sou campeão de Pioneer, bicampeão da Martins Neto, Busão, Macaco Louco, alguns municipais como São Bernardo, Guarulhos, Jundiaí, Sorocaba. E na minha concepção, ainda na minha opinião, com grandes treinadores aqui, mas tática na várzea não existe, porque senão eu não teria ganhado o que eu ganhei sem tática. Fala, rapaziada, sou o Rony, sou um dos treinadores futebol varziano e eu fui um dos primeiros a fazer esse debate com o Dinho. Nós estamos aqui mais uma vez para debater sobre futebol, sobre tática, e é isso. Dinho, a minha pergunta é, cara, como que você é um cara multicampeão, né? Como a gente sempre se fala, a gente fala que você é uma das grandes referências hoje no futebol varziano, pelo todos os títulos que você ganhou. Como você define que não existe tática se você é um dos caras mais inteligentes taticamente dentro de campo? Então, porque assim, o que eu acredito do futebol varziano, a nomenclatura do futebol ao qual a gente aqui, todos que estão aqui nesse debate aqui, participa, o nome já se fala por si só, várzea. Em qualquer segmento que você pegar do futebol, mundialmente falando, sempre que a gente usa o nome várzea, infelizmente, ao qual eu não concordo, mas esse nome vem sempre de uma forma pejorativa. Se a gente está fazendo esse paralelo do profissional para a várzea, por que ainda ninguém me convenceu? E se eu for convencido aqui, eu não tenho problema algum de falar, pô, de fato vocês me convenceram em relação a isso. No futebol varziano, ele tem tática. De todas as vezes ao qual eu confrontei com os times organizados, e as minhas equipes elas são organizadas, eu ainda não acredito porque é várzea e acontece coisas no futebol varziano que nunca, ou às vezes com possibilidade devido esse tema aqui, não vai ter como a gente falar do país ao qual a gente vive, que na minha concepção a gente já foi o país do futebol, hoje a gente está a léguas e léguas de ser o país do futebol. Dito isso, o conhecimento que os treinadores profissionais saem daqui para buscar, né? A gente sempre jogou com essa alegria, com essa responsabilidade, e sempre foi o sistema de jogo do país. Se tratando da várzea, toda vez que a gente tenta imprimir, né, inserir isso ao futebol varziano, né, na minha concepção, eu ainda não vi, porque quando você fala tática, então para mim não existe meio termo. Ou é executado a tática, ou não é executado tática. E você vê em qualquer time de várzea, seja ele até ao qual as agremiações que foram treinadas por... Hoje a gente tem aí o Tom e o Portuga, que está à frente de trabalhos profissionais, juntamente com o Ederson, que às vezes faz essa oscilação. Mesmo os times deles, até eu sempre dou essa referência do IDM, do Portuga, eles oscilam, eles bagunçam, eles passam a linha, entendeu? Eles não se comprometem taticamente. Em relação aos meus times, é que aí sempre vai ter esse problema. A organização é tática, não. Pra mim, na minha concepção, e eu não acho que isso aqui não tá falando de uma forma pejorativa de forma alguma, pra mim não é tática. Nem o que as suas equipes são muito bem organizadas executa e nem a minha. Eu acho que a gente não tem... Porque tática é tática. Padrão tático de verdade, de você fazer esse movimento de corpo. Agora, se a gente chegar a uma conclusão aqui, que quando você escala seu time no 4-4-2, no 4-3-3, no 4-1-4-1, que você ataca de uma forma e defende de outra, que tudo isso aí é tática, pô, então eu vou falar pra você, os treinadores profissionais têm que vir a fazer um curso com a gente. Domingo a gente se enfrentou em Santo André e, como a gente estava falando, entre outros, né, eu acho que o nosso embate na várzea, ela já dura 4, 5 anos aí. A gente sempre se enfrentando. E as suas equipes é uma equipe extremamente organizada e as suas mudanças dentro do jogo, ela é desenhada como taticamente. Domingo a gente se enfrentou, eu comecei de uma forma tática, você começou de outra, os dois sistemas definidos. No meu primeiro tempo, é unânime, né, lá fora, tanto a gente mesmo fazendo a leitura de jogo. A gente domina esse jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, você faz duas mudanças. Quando você tira um primeiro volante, coloca mais um meia. Aí você tira um meia e coloca um atacante aberto, que é o Luizinho.
Ali, você acabou com o meu primeiro tempo. Foi onde vocês tiveram umas 70% de posse de bola. Como você me explica que se não tem tática, se você faz essas duas mudanças e você praticamente ganha o jogo? Então, mas aí eu não acredito que isso aí seja tática. Porque, vamos supor, se a gente for fazer aqui, marcar um casado com sua solteiro no final do ano, se a gente marcar aqui, né, os casados do podcast do Thiaguinho com outro solteiro, a gente vai ter uma mínima organização ali, porque o futebol é uma coisa que tá no DNA do brasileiro aqui, não é contraditório. Eu não acho mais que o Brasil é o país do futebol, entendeu? Mas é uma coisa que tá no nosso DNA, né? Até aquele ditado popular, né? Que de médico e louco e técnico aqui no Brasil todo mundo tem um pouco, entendeu? Mas de fato, né? Na estrutura de jogo, em relação a todas essas trocas que você falou que eu fiz, e foi tática, eu agradeço. Fico lisonjeado vindo de um treinador do seu tamanho. Mas eu ainda acho o Luizinho é um atacante, você vai pôr o Luizinho de atacante. É um cara que joga pelo lado, entendeu? Agora, se toda a nomenclatura que a gente decidir por uma partida de futebol, isso aí for tática, entendeu? Eu não acredito. Por buscar informações com atletas profissionais, com treinadores que trabalha de fato profissionalmente, eu acho que aquilo ali é uma organização, entendeu? Porque nesse contexto, eu já abro aqui, a gente tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 treinadores acho que tem, e mais o Léo que é atleta, entendeu? Dito isso, a várzea, e não é preconceito algum que eu vou falar aqui, desses treinadores aqui são treinadores de ponta, certo? Todos esses treinadores que estão aqui de ponta. Então vamos falar lá de Santo André, que foi o que você está falando. Santo André tem 20 times, certo? 20 times. Você acha que os 20 times de Santo André é top? Não, acho que... Vamos colocar metade. Sim. 10 times é top. Top. Né? E não estamos falando aqui, estou falando assim, top em relação de você ter material humano para trabalhar, a parte financeira, que é outra polêmica da várzea, e quase todos nós aqui trabalhamos nesse sistema, né? De um alto nível de atletas, né? Com algumas exceções, né? De um próximo treinador que vai sentar aqui no caso aqui, que o Marquinhos faz um trabalho diferente de quase todo mundo, né? Assim, por ele ser um não só predestinado sortudo, mas assim, a região ao qual você tá, eu acho que aparece grande jogador, não é para todo mundo. Você já passou isso lá no Turma da Torre, né, na sua própria agremiação, porque ele era um reduto de craques, ali próximo à nossa região. Sim. Hoje já não é mais. O que eu quero dizer com tudo isso? Tem treinadores e agremiações que eles não têm condições nenhuma. E eu não tô falando para o Campeonato de Santo André esse ano, na minha concepção, é o municipal mais difícil que vai ter. Entendeu? Pra mim vai ser o mais equilibrado de todos. Isso não quer dizer que Mauá é ruim, que São Bernardo é ruim. Dito isso, tem treinadores e atletas que qualquer tipo de informação que você dá pra ele não sabe executar. Então, assim, isso pra mim é um dos parâmetros. Qualquer tipo de informação que você dá pra ele não sabe executar. E você sabe disso, eu sei disso, os outros colegas que tá aí que vai participar da bancada sabem disso. Por isso que o que você falou, pra mim, é muito mais mérito ali de uma coisa organizada do atleta, de alguns que passaram pelo profissional, entendeu? Mas assim, tática, valências de jogo, a gente teve várias valências ali, tática. Se tivesse ali a T-Vila que estava transmitindo e tivesse um treinador de Série A, porque quando a gente fala de tática, com todo o respeito, aí você vai ter que trazer um cara de alto padrão para ele analisar a tática. E na minha concepção, eu não vi isso na várzea. Eu também sou um apaixonado por várzea. Acho que o jogo foi super organizado, uma partida de alto nível, de duas agremiações que com certeza são postulantes ao título, mas taticamente nenhuma delas jogou. No entanto, Kilton, que é um treinador profissional, estava lá, e eu falo isso aqui com desdém algum. Quem fez as mexidas foi eu. Quem quis abrir 3 atacantes foi eu. Quem quis tirar um volante foi eu. Aí você vai falar, mas e tudo isso que você fez foi tático? Foi nada, é de um cara que acompanha a várzea que tá vendo o que aconteceu. Porque eu acho que a gente é um ajudador, entendeu? Eu acho que quanto menos o treinador atrapalha na várzea, mais ele ganha. Então acho que essa que é a minha função. Mas para você fazer tudo isso, Dinho, você tem que pensar. Foi igual eu falei para você ontem. Eu acho que da inteligência, da tática que eles... É muito do conhecimento. Muito do conhecimento. Se você tem um time extremamente organizado, se você faz uma mudança em cima de um erro de um adversário que tá acontecendo, eu acho que é pensado. É pensado. Você analisa para fazer. Então isso... Eu, Rony, defendo a tática por quê? Porque eu acho que cada movimento que a gente faz dentro do campo, que a gente tira um jogador, que a gente pede para ele fechar por dentro, que a gente pede para ele atacar dos lados, eu acho que é um sistema tático. Eu acho que a tática ela não precisa ser treinada, ela tem que ser bem executada por quem está treinado dentro do campo. Então dentro do campo tem cara extremamente inteligente para fazer isso. Então
com tudo isso que a gente tá falando, eu acho que vai do atleta, lógico que vai do atleta. Eu acho que o treinamento, ele é uma parte, 99%, 1% é pensado. Por isso que eu tô falando pra você, durante o jogo, eu vejo seus times extremamente organizados taticamente, cara. E a organização do seu time, que do nada o volante, quem foi que deu o passe do gol? O volante Vilares. que vem lá de trás. Ele vem lá de trás. E com certeza alguém falou pra ele, avança essa segunda linha, porque vai ter espaço pra você vai conseguir fazer isso. Isso é uma organização tática. Então, Rony, eu acho que é impossível você executar uma tática sem treinar. Né? Ninguém vai me convencer disso. Ninguém, porque eu já vi trabalhos táticos. Ninguém nunca vai me convencer disso. Nunca que você executa uma tática sem você treinar ela. Eu já falei, se eu for convencido aqui, e eu respeito muito, mas respeito de verdade, por tudo que você conquistou, por algumas coisas que eu acho que você implantou no futebol varziano, algumas buscas, algumas coisas diferentes, acho sensacional. Mas a mim, ninguém vai me convencer que se você não treinar, você vai jogar taticamente. Ninguém. Porque o atleta, ele começa lá, perde toda a infância dele, perde toda essa trajetória dele. É só você ver os grandes atletas falando aí aos quais pararam recentemente, Rafael Sobis, Alex, todos esses caras. Ele fala, pô, eu não sei o que era no final de semana, eu não sei como é que é. E você vê aí agora outros exemplos, né, de atletas aí de alto nível, né, o Reis aí, o zagueiro do Palmeiras, que foi embora, que ele falou que ele estudava dentro de casa. Então ele abre mão de tudo aquilo ali. Então, pô, se a gente consegue executar isso, então pra que existe o clube profissional? Ah, mas porque esse paralelo vem de lá. Igual eu sei que a várzea antiga lá atrás não se discutia isso, era só oba-oba, vamos que vamos, tá tudo certo. A ponto de, pode ter certeza que já perguntaram isso pra você. Falou, Dinho, o Rony, o Dinho é só o cara da motivação mesmo? Ou ele tem mais? Pode ser que você respondeu. Então, claro que ele tem mais, que olha aí. Ele continua chegando. Sim. Então, assim, eu sei que é de algumas coisas que o cara tem que executar ali. Mas eu continuo achando, irmão, que isso não é tática. Isso não é tática, porque quando você fala de uma estratégia e a palavra estratégia, ela tá vinculada à palavra tática, porque você vai usar uma estratégia na vida, pra tudo. Então, assim, essa palavra, ela tem, assim, uma magnitude, uma longitude gigantesca quando você vai usar estratégia, tática. Quando você vai usar uma estratégia, ela serve para centenas de coisas, entendeu? Claro que a pessoa vincula a tática, se eu falar aqui, eu usei uma estratégia, tá vendo? Você jogou taticamente. E é hipocrisia eu falar que eu nunca usei uma estratégia. Só que eu continuo, na minha concepção, repito, irmão, tática é tática. Esse telefone, Rony, é um telefone, entendeu? Isso aqui não é um orelhão, isso é um telefone móvel. Entendeu? O telefone móvel, o telefone fixo que existia ali, ou que talvez tenha aqui, ele funciona. Então, assim, eu acredito na organização do futebol varziano. Eu acho que ele tem evoluído muito. Agora, taticamente, eu acho que a gente ainda não pratica nada de tática. Você pode ter valências ali, e quando acontece alguma coisa, são méritos de alguns, a grande maioria, na minha concepção, é de atletas que jogaram de alto nível. E eles conseguem executar algumas coisas ali, algumas valências. Agora, a gente sabe quem é o zagueiro, quem é o lateral direito, quem é o lateral esquerdo, quem é o primeiro volante, quem é o segundo volante, da maneira que você quiser executar. O meia direita, agora se usa a palavra extremo, né? Mas antigamente era o ponto esquerda, hoje se usa o cara do lado, tô sem profundidade aqui, é porque você não tá conseguindo ir até a parte final do campo. Tudo bem, por isso que eu tô falando. As nomenclaturas virou tática. Entendeu? Depois que, abriu o Cartola, todo mundo agora é técnico tático. E eu não acredito nisso, cara. Rapaziada, boa noite a todos. Sou o Marquinhos do Milianos. Vamos aqui convencer essa fera aqui a tentar fazer ele entender que a palavra... Já vou abrir, tadinho. Sim. Boa noite, primeiramente. Você é louco, irmão. Que honra. A palavra organização, sistema e posicionamento, como você, Dinho, treinador multicampeão da várzea, denomina essas 3 palavras. Dentro da várzea, tá? Então, dentro da várzea, de todos esses sistemas que você falou, da tática, do posicionamento... E qual foi a outra palavra que você Sistema. usou? Sistema. Para mim, o sistema, assim, eu acredito nisso. Na organização e o sistema ao qual você vai executar, certo? Certo. Coloca uma outra palavra aí. Mas isso, Marquinhos, assim, porque a organização, para mim, é a maneira ao qual você vai
extrair do seu atleta. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Na minha concepção, na minha visão. Os zagueiros mais técnicos que eu trabalhei, técnicos, é o Misa e o Borges. Porque eu trabalhei pouco com o Naldo. E assim, o rei deles, de todos eles, o pai de todos eles, na minha concepção, é o Jeremias. Entendeu? Que é o zagueiro varziano. Raiz. Você olha aquilo ali, tá implementado o quê? A várzea. Isso. Você olha pro Jeremias, aquilo ali é a várzea. Dito isso, o que eu quero? Eu quero uma agremiação com uma saída de bola melhor. Claro que eu vou usar um Jeremias, que é o pai de todos, e depois eu tenho ali, posso usar o Naldo, posso usar o Misa. Isso pra mim faz parte da organização de todo um contexto de uma saída de bola que eu vou usar ali, com o Luiz Felipe, Tá. né? Isso você considera como estratégia? Porque para você Não, ter eu considero como organização. Tá, para você ter uma organização, você precisa fazer uma estratégia. Que Não. Você acabou de me passar aí que você usa o gerê na saída de bola. Isso é uma estratégia. Eu falei, eu não uso o Gerê numa saída de bola. Certo. Eu uso ou o Naldo, ou o Misael, ou o Borges para uma saída de bola, porque esse passe é melhor. Certo. Porque eu acredito na organização da várzea e no potencial que esses atletas têm para executar isso. Você vai colocar, com todo o respeito com o Arthur, que é um gigante, você não vai colocar ele para... Eu te dou um exemplo claro aqui. Todos os seus primeiros volantes são técnicos. Todos, sem exceção. Todos os primeiros volantes que eu já vi você trabalhar, todos eles são técnicos. Certo. No entanto, que tem um que a gente vive brigando por ele aí, que é o Marcelinho. Que, na minha concepção, é um dos fora de série, devido às loucuras dele. Às vezes ele é esquecido pelas irresponsabilidades. Mas talvez um dos mais completos, né, pro sistema ao qual você gosta de executar. Pra mim, ele é fundamental. Eu não sou hipócrita. Quando eu tenho que buscar alguém técnico, eu miro o seu time. Ele é fundamental no seu time em qual sistema, em qual posicionamento ou em qual estratégia. Porque se você pegar ele, Marcelinho, toca a camisa, vai lá e faz o que você quer, você vai deixar? Não. Aí não. Então porque... você vai fazer um posicionamento com ele. Específico? Uma estratégia ou um sistema. A palavra estratégia, quem tá usando é você. Sim, eu tô te fazendo uma pergunta. Eu tô falando que o Marcelinho é um volante extremamente organizado, onde ele vai ajudar a organizar minha agremiação. Se você quiser pegar essa nomenclatura e falar que ela é tática, certo, tá tranquilo, mas essas palavras são suas, não minha. Certo, beleza. E ele no seu time, eu tô te perguntando, o Marcelinho tá aqui agora. Ele não vai falar dele porque foi citado ele, né? Ele tá aqui agora, você vai jogar contra nós, vai falar Milianos. Sim. O que você vai passar para esse atleta aí fazer dentro de campo? Significa o quê? É um sistema? Você vai posicionar ele ou é uma tática para poder anular o meu time? Não, eu vou posicionar... Falando de Milianos, tá? Sim, eu vou posicionar ele porque eu sempre falei, para mim fica muito fácil, que eu falei sem você estar presente e com certeza isso chegou aos seus ouvidos e já falei para você o quanto eu admiro o seu trabalho. Para mim, uma das poucas, e eu só vi duas. Eu, Dinho, nesse período que eu tô na várzea aí, em quase 10 anos na várzea de alto nível, que antes eu tava só lá no meu município, só lá em Guarulhos, eu só vi duas equipes organizadas nesse padrão de Milianos, e já deixei bem claro, eu não tenho nada contra as outras, mas eu nunca vi duas equipes tão organizadas igual o IDM do Portuga e o Milianos do Marquinhos. Eu já falei isso na sua presença. Você não estando presente, em vários podcasts, falei, ó, time mais difícil de se jogar contra, e o próprio Raça Ruim, ao qual você teve uma passagem agora lá. Eu acho muito difícil. Dito isso, se o Marcelinho tá lá, claro que eu quero que ele anda, que ele se aproxime ali dos seus meias, que é a organização que o volante tem que fazer. Tá, você vai fazer ele concluir uma estratégia dentro de campo. Não. É que você quer que eu responda o que você queira. Não, e eu então não vou responder o que você quer. Resposta. O Marcelinho vai executar a função ao que eu vou dar pra ele, que você quer usar como uma estratégia, uma tática. Então você vai dar uma função pra ele. Todos têm função na várzea. Certo, beleza. Sem exceção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o seu time Guaradinho, a qual qualquer um que você dirigiu, está dirigindo ou vai dirigir, você tem lá os seus zagueiros, os seus volantes, os seus laterais e assim sucessivamente, certo? Se dentro do seu time, Dinho, tô falando, tá? Não tem uma organização, não tem um sistema e não tem uma estratégia, por que você não pega o seu lateral direito e coloca ele como pivô?
De maneira alguma. Sim, mas por quê? Qual o motivo? Porque assim, ó. Porque não existe sistema tático na várzea. E aí essa é a pergunta. Eu quero que você pegue um lateral direito do seu time, que são leves, geralmente, e coloque ele como um pivô. Se não tem sistema tático na várzea, isso não vai influenciar em nada. Por que que você, Dil, não aplica isso? Mas aí isso aí não é questão de sistema tático. Não, Se você sim. chegar na sua casa agora, seu filho tiver com dor de cabeça, você vai dar um dipirona pra ele, isso não quer dizer que você é médico. Não, acho que não, tá certo. Entendeu? Certo. Aí a pergunta é... Se Vou não responder tem a sua Vai pergunta. lá. Vou responder a sua pergunta. Então a gente tem ações no futebol varziano. Por que a gente faz? Igual eu falei aqui pro colega, pro Rony, que assim, o que a gente mira? A gente mira o profissional. Porque a gente ama o futebol, então assim, eu não sei, Você tá? visualiza o profissional. Eu não sei o que nasceu primeiro, honestamente. Eu não sei se nasceu primeiro o futebol amador ou o futebol profissional. Por acaso você sabe, Léo? Sem demagogia creio que é nenhuma. amador, né? Eu creio que foi o amador, mas assim, para dar uma resposta correta, ao nível da repercussão que a gente sabe que isso aqui vai dar. Então, assim, se nasceu o futebol amador primeiro, certo? Por que teve um futebol profissional? Para se organizar, para ter todas essas valências. Dito isso, eu jamais vou pegar um lateral, vou fazer ele virar pivô, jamais vou pegar um zagueiro, vou fazer ele virar um beirada. Por quê? Porque a gente já tem isso, Marquinhos, em nós. A gente sabe quem é o zagueiro, seja ali numa pelada, numa brincadeira que a gente for fazer, a gente sabe quem é o defensor, a gente sabe quem é aquele defensor, no caso o ala, que ele vai defender e depois ele vai atacar. Certo? A gente sabe de todas essas organizações. E ela é fundamental. Mas o meu ponto de vista, Marquinhos, é que, e acho que você pode responder isso melhor que eu acho que não é todos os atletas que estão preparados para executar isso. Não é todos os atletas que você vai ter que você... Por isso que eu acho que para responder isso você está mais capacitado que eu. E eu não tô correndo dessa pergunta. Eu acho que a organização, ela existe sim. Entendeu? Ela existe. E aqui, Marquinhos, eu não tô falando pra tirar o dedo da ferida, que eu gosto é da polêmica mesmo. Mas assim, é poucos caras que conseguem fazer isso que você faz, irmão. É poucos. E no fundo, Marquinhos, eu não quero te induzir a você responder o que eu quero, mas você sabe tão bem quanto eu. O seu time é tático. E eu não tenho problema em reconhecer que o seu time é tático. E eu já falei que o seu time é tático. Entendeu? Sim. E eu não tô me diminuindo quando eu falo que o meu time não é. Marquinhos, a partida da minha vida, eu sempre falo isso. Sempre falo isso, que a partida da minha vida é Miliano e Mac. Que a gente fica 15 minutos sem entender o que estava acontecendo, cara. Como que você conseguiu executar aquilo? E depois é dito, porque você dá uma entrevista falando isso. E alguns dos seus atletas vêm trabalhar comigo. Vocês trabalharam a semana, vocês executaram, você sabia que a forma que o Dô jogava, que a forma que o Igor jogava, você sabia que a forma que o Denis jogava, a forma que o Sujão jogava, você sabia que o Hugo e o Edgar, que você podia dar a bola pro Edgar, mas você não podia dar pro Hugo. Isso foi dito por vocês. Então vocês foram lá e, de fato, vocês neutralizaram a gente. No entanto, que a gente dá um chute no gol com o Edgar, vocês dão uma cabeçada com o Fábio, só que o segundo tempo a gente consegue, porque eu tive ali junto com os atletas, e o Sabão, os caras ali foi fundamental, falar disso, se a gente não fazer isso aqui, porque vocês tinham um cara mais por dentro. Eu sou ciente de tudo isso. Porque tudo isso, pra mim, é organização. A sua agremiação, ela treinou na semana pra fazer aquilo e durante um período, podia ser que naqueles 15 minutos o Fábio faz o gol, vocês abria 3-4-0 devido àquele milagre do Gustavo. Sim. E muitas das vezes a gente varzeou. E por varzear, a gente conseguiu que alguns atletas de vocês também passassem a varzear. E quando o jogo vira várzea, aí ficou legal. Tá. Porque a gente conseguiu varzear contra vocês. Sim. Vamos lá, falando um pouquinho agora de Milianos e Mac, né, como você tocou no ponto, vamos falar do nosso segundo embate. Você deu uma entrevista, você acabou de dizer aí que você fala que o único time que você visiona jogar taticamente somos nós, certo? Então, para você entende que o Milianos joga taticamente, correto? Eu assisti o jogo de vocês pra mim agora nesse segundo embate pra mim enfrentar vocês. Certo. Mais Aí, de uma vez. Quando você fala isso, que o Milianos joga taticamente, abertamente, como você falou agora, vamos lá para o nosso segundo confronto. Você deu uma entrevista lá no canal de um amigo nosso lá, falando que você fez um espelho. Você pegou o Mac, calma aí, deixa eu concluir. Você pegou o Mac, certo? E espelhou um time que você afirmou que joga taticamente. Isso faz eu entender assim essa questão,
Por quê? Se a gente é um time que joga taticamente, você, Dinho, não acredita em tática, por que você fez aquele espelho ali naquele momento? Eu não falei que o meu time jogava taticamente. Eu falei exatamente que o Miliano joga taticamente e que a minha agremiação ia se espelhar no posicionamento da sua. Isso, você se espelhou no time tático. Executar os movimentos, para executar o que precisava executar, era talento dos meus atletas contra a sua tática. Beleza, então, assim, era a minha organização contra a tática do Marquinhos. Então você acha que a palavra organização, sistema, está distante, é isso? Não, dentro da várzea? Eu acho que a palavra organização é a palavra da várzea. Essa é a minha defesa. Por isso que eu falei aqui, eu vou ser repetitivo. Eu acho que os times de várzea, eles são organizados. Dito isso, eu não posso deixar de passar essa oportunidade, que eu não sei se você vai retornar à mesa. Até eu vim pra cá, eu me preparei. E assim, como o Rony não era convidado, eu fui buscar informação tática com o Rony. Como eu busquei com o Glauber. É sério, como eu busquei com o Robson, como eu busquei com o Tom, como eu busquei com o Rafael Azevedo. Porque assim, o Tom, ele é da mesma ideia. 50%. Que pra mim é o treinador. Porque fera. Mas aí eu vou falar pra você, esses caras, eles tinham que sobressair sobre nós. E eu falo. Por que você se sobressai na maioria das vezes? Quer dizer, você se prepara pra tal. Quando eu falo se preparar, a sua agremiação se prepara. Então assim, eu conversei com o Pará. Pará, tem tática na várzea? Você que jogou Série A, Brasileirão, Libertadores, de todos os caras que tem aí, é fato que o Pará e o Leandro Damião são os mais campeões, certo? Certo. Da bola, tô falando assim, que atua aqui na nossa várzea. Contra isso não tem discussão, certo? O Hélito Paulista, o artilheiro do Brasil, de pontos corridos e tal, mas os mais campeões é o Pará e o Leandro Damião. Por que eu continuo defendendo essa tese? Porque o cara do tamanho do Pará, ele não falou pra me agradar. Ele falou, irmão, não consegue. O que ele pensa. Se você não treinar, você não vai executar. Nós está um pouco distante. Luiz Felipe, Benfica e tal. Então, o meu... E esses caras falaram isso sem eu estar presente. O Leandro Damião, ele confessou pra mim agora. Pô, Dinho, talvez aconteça alguma coisa. Porque o Pará jogou, o Luiz Felipe jogou. Entendeu? Então, assim, o Christian foi outro cara que eu peguei e falou, irmão, esquece. Esquece. E aí, pra concluir tudo isso, a gente tem uns caras ao qual alguns, não é unânime, mas a gente fala que o Gerê, na minha concepção, pra mim, o Gerê é o maior zagueiro da história da várzea. Isso é minha opinião. A minha opinião. E a gente, hoje você tem o Gigante, você tem o Capita, você tem o Arthur. O Gigante acredita na tática. E é o mais peladeiro de todos. O Mendes tá lá no profissional. É meu irmão. O cara trabalhou a vida inteira com o Rony. Pra mim é pica. Vê coisa que ninguém vê. É um dos mais peladeiros. Ao ponto que o Pará falou, falei, Pará, de todo mundo que você jogou e vê na várzea, qual o cara que jogaria num clube profissional de alto nível? Ele falou, só o Max. Ele falou, eu não vou falar dos outros para jogar. E ele até deu exemplo do Jorge Jesus, quando estava lá no Flamengo, que na hora de defender, eles defendiam com duas linhas de 4. O papel que o Bruno Henrique tinha que fazer, o papel, né, que o Gabigol tinha que fazer, o papel que o Arrascaeta tinha que fazer. E de fato é uma sincronia. Ele é perfeito esse trabalho. Ele é totalmente perfeito. Por isso que eu falei, eu acredito na organização. Certo. Assim, como você acredita na organização dos seus times todos e durante o jogo ali, quando você vê um jogador, vamos dar um exemplo, vamos bater na tese de um lateral, que é a primeira linha lá embaixo. Quando você vê um lateral saindo da função dele lá, não sei, quando ele não está apoiando, vem lá ao contrário, ou faz um movimento errado por dentro e estabiliza ali. O que você, Dinho, ali no momento daquele jogo... Eu oriento ele na hora. Então você orienta. Claro. Eu sou ajudador. E aí dentro disso que você está falando, naquele nosso primeiro embate... você concorda que ele fez uma coisa errada ali dentro. No nosso primeiro Mac Milianos lá... Como que era o nome do seu lateral direito? Assim, Maico. O Maico. Então, assim, eu vou falar uma das coisas que você quer ouvir. Você não tá me induzindo a resposta. Mas o Sujão, ele tinha uma função de marcar o Maicon. Isso se chama o quê que ele fez, Sujão? Organização. Entendi. Organização. Ele tava lá pra marcar ele, pra morrer com ele até o fim. E a única coisa que a gente conseguiu fazer ali... Você sabe que ali você foi um treinador moderno, né? Que você pegou o seu atacante lá da ponta e fez ele acompanhar meu lateral até... a morte lá, concorda? Mas Marquinhos, você foi um treinador moderno ali? Beleza. Aí é muito legal um cara do seu tamanho
E eu já falei, você sabe que eu não faço média. Sim, tô eu não ligado. faço, eu não pipoco. Sou igual você, eu não pipoco. Muito legal um cara do seu tamanho dar uma autonomia, uma credibilidade desse tamanho pra mim. Mas foi Porque que eu podia chegar aqui muito bem, concordar com você e a gente fazer um... Não, irmão, eu continuo, você é uma referência, mas eu continuo achando que a gente não consegue executar isso, cara. A gente não consegue executar. Quanto tempo vai que você tá preparando, certo? Quando você foi campeão da Kaiser, que ano? Não, Kaiser, não, eu tava... Vixe, fiquei muito tempo fora. Não, mas os títulos ao qual você ganhou aí, quanto tempo faz que você está se preparando? Você tem estudado? A gente prepara, tem que se preparar. Mas você tem estudado no decorrer da semana, você vai se preparar, tem feito curso? A gente anda com o grupo lá praticamente a semana inteira. Então você tem um trabalho lá do dia a dia. É. Tu te fazer uma pergunta pessoal, se você não quiser responder, não tem problema alguma. Você vive da bola, você dá esse trabalho lá, você vive exatamente da bola. É um dos seus... Na semana você trabalha muito com futebol? É, praticamente. Aí você chegou onde eu queria. Certo. Então, assim, quando a gente vai falar do Marquinhos, com todo respeito, e aí eu vou dar um exemplo aqui, e não é pejorativo, o Rony não faz isso. Eu não sei, o pessoal aqui, quantos desses faz isso. E eu tenho meu trabalho, entendeu? Eu vou lá ver o Tom da treino, porque é um amigo meu pessoal. Às vezes vou lá conversar com o Rafael Azevedo, porque trabalha comigo, ele tá lá Com no qual Bate-Fácil. objetivo você vai lá ver ele dar treino? Porque eu preciso aprender. É isso aí. Eu preciso aprender. Porque eu vou encontrar o Marquinhos, eu vou encontrar o Rony. Eu vou encontrar esses caras. Entendeu? Eu vou encontrar o Portuga. Então, assim, eu tenho que estar preparado para aquilo. Mas, pra mim, Marquinhos, é assim, ó. Se ensina ou não, vou repetir. O cara que se formou em bombeiro civil, ele é só bombeiro civil, ele não é bombeiro civil. O cara que é técnico em enfermagem, ele é só técnico em enfermagem, ele não é enfermeiro. Entendeu? Então, o cara que se formou em algumas coisas ali técnica, ele é só técnico. Então, na minha concepção, o treinador de várzea, ele é um ajudador. E eu sou obrigado ao neutralizar o Tinho. Eu sou obrigado a neutralizar o Faf. Você concorda se você não estudar, você não consegue fazer isso? Estudar, que eu diga, não é... É estudar o jogo, o movimento do atleta, o posicionamento, o que ele gosta de fazer, como ele gosta de receber a bola. Você Impossível. concorda? Se você não fazer... Por isso que eu falei aqui pro Rony. Então você cria uma estratégia para jogar com determinados Quantos times. treinador... Não sei, na sua concepção, quantos treinador tem de alto nível na várzea? Vamos colocar aqui treinador. Vamos ficar colocando de forma pejorativa. Quantos caras você acha que é fera na várzea de treinador? Na sua concepção, quantos você acha que tem? De alto nível. Quantos você acha que tem de alto nível? Ah, dos que eu conheço aí, uns 4, 5. Olha pra você ver como é um grupo Dos que eu seleto. conheço. Dos que você conhece. No caso, os que você viu trabalhar ou você trabalhou contra. Isso. É isso? Isso. Legal. Eu acho que tem um grupo um pouco maior. Certo. Entendeu? Eu acho que tem um grupo um pouco maior. Dito isso, você pegar aí, vamos falar que na várzea existe 15 treinadores de alto nível. De alto nível. A Copa Pioneer esse ano parece que vai ter 120 times. Dito isso, para encerrar, você acha que tem 80... Assim, você já falou que só tem 4. Tem treinadores, Marquinhos, que eles nunca vão conseguir fazer um trabalho de excelência, porque eles não têm o recurso que a gente tem, não tem a capacidade intelectual que você tem, não tem, e a hipocrisia aqui, porque aqui nesse país você não pode falar a verdade. Eles não têm o recurso financeiro, que a várzea hoje ela é rica, eles não têm o nível intelecto que você tem, eles não conseguem passar, não têm a eloquência, não têm a facilidade para passar pro jogador o que ele quer, e muitas das vezes ele não tem um jogador igual o Léo que jogou e vai poder ajudar ele dentro e fora de campo. Por isso que eu falo, a várzea ela continua sendo várzea. A gente vai continuar varzeando em todos os aspectos. E quando a gente fala de uma coisa extremamente profissional, que é a tática, eu ainda não acredito. Tá, para encerrar aqui, deixa eu fazer a última pergunta. Algum time da várzea, 100% várzea, chegar em você e falar assim, Dinho, quero te contratar. Abre a mesa aí, fala o que você quer, só que aqui você só vai entrar se você montar seu time taticamente. O que você fala? Quando ele fala isso aí pra mim, ele quer que eu treine o time dele. Porque se eu não treinar o time dele, esse time não vai jogar taticamente. O seu time só joga taticamente porque você treina. E qual é a resposta que você vai dar para Eu não daria, eu não sei dar treino.
Você não aceitaria o convite? Só se eu ligasse pro Marquinhos e falar, Marquinhos, tem um projeto aqui no Capim Maluco, que é o meu time, e agora eu ganhei na Mega da Virada e esse time aqui vai jogar taticamente. E você vai vir aqui trabalhar comigo. Sou Marquinhos de Diadema, campeão da Kaiser, São Paulo, Brasil pelo Pioneer. Ganhei especial em Diadema, São Bernardo, Bragança. Fiquei parado 10 anos no futebol. Fui exercer um chamado de um prefeito da cidade de Diadema, então parei. Voltei em 2022, fui campeão no Leão do Mar, onde está o Marquinho. Campeão da Especial e da Uniligas. E aí retomei o futebol. Sei que aqui não vai ter um convencimento, mas é bom para a gente dialogar e debater e os pontos de vista ser colocado dentro do programa. E é um prazer estar fazendo esse debate com você. Você é uma das referências da Várzea, te acompanho. Joguei uma vez contra você na Pioneer, Sete Praia, quando você foi campeão, ganhamos de 1-0. E está sendo um prazer. Só tomamos 2 gols, um foi seu. É isso aí. Então é isso. Primeiro, eu vou começar dizendo que tem fala sua que eu concordo. Porque, taticamente, eu tenho que treinar. E eu estava falando até com os meus amigos aqui antes. Quando você pega um time profissional e ele coloca uma função dentro de campo tática, de uma saída de bola, aonde você trava um lado esquerdo e você sai pelo lado direito, para quando você chegar lá na frente, no campo do seu adversário, você está com maior número de jogador pelo lado de campo, isso é treinado exaustivamente para ter isso, uma saída de goleiro, zagueiro, transições pelo meio, e assim vai, que na várzea, impossível. Então aí eu concordo com você que não tem jeito, exceto quando tem um jogador que é inteligente e outros que acompanham essa inteligência, e esporadicamente acontece. É esporádico. Mas não dá para dizer que a várzea não tem um sistema tático. Porque o posicionamento, ele já diz tudo. Vou falar, então, do losango. Quando você monta um losango, o que você tem a intenção disso? Você monta um central, certo? Um volante que vai ficar na cabeça da área. Você coloca 2 das beiradas e você dá liberdade para o meio atacante jogar. Os 2 que você colocou de lado, eles vão ter que ter uma função tática, porque senão eles vão jogar o tempo todo centralizado no campo. O meu lateral vai passar, ele não vai cobrir. Por quê? Não dei função para ele, ele vai continuar ali. O do outro lado, a mesma coisa. O lateral vai passar, ele não vai cobrir. Por quê? Não dei função para ele. Organização é obrigação de todo time ter. Todo time tem que ter organização. Agora, se eu não chegar e determinar para o meu jogador que ele está jogando num losango e ele tem que cobrir o lateral, eu vou estar exposto toda hora. Eu vou estar exposto toda hora. Então, você falou antes de começar, eu não posso acreditar em tática se eu não tenho uma movimentação. A movimentação de um losango, ela existe. Só que nós usamos na várzea o mínimo de tática que um profissional usa. O mínimo. Porque nós não treinamos. E aí eu concordo com você. Mas o pouco que nós conseguimos colocar na mente de um jogador, a gente tem que fazer e fazer taticamente o que a gente está pedindo. Porque senão o seu time fica totalmente vulnerável. É o que eu estou falando do losango. Como que os caras não vai sair para fazer as coberturas? Vai jogar só centralizado dentro de uma organização? Ô Marquinhos, primeiro, parabenizar pelo trabalho, né? Um dos poucos aí, campeão de Kaiser, talvez, acho que o único que continua exercendo, não sei, honestamente não lembro, mas assim, na minha curta memória aqui, né? Para mim, você ser campeão de Kaiser, você é campeão da Copa do Mundo. Então, assim, né, o respeito pode ter certeza que é recíproco, né? Você é uma referência máxima para nós, né? Em todos os sentidos, tudo que escutamos falar sobre a sua pessoa, irreparável, intocável. Então a gente não podia deixar de salientar isso aqui. Em relação a esse sistema, esse losango ao qual você falou, nem sempre, né, você vai poder executar isso aí, porque acho que a partir do momento, do pressuposto que você fala sobre esse losango, sobre esse sistema,
de encaixe, já depende do adversário ao qual você vai enfrentar. No caso, quando teve, né, esse confronto entre MEC e Sete Praia, né, existia uma barreira muito grande para a gente transitar por dentro ali, ó, porque o MEC jogava no sistema, por causa que a gente tinha os 2 volantes e a gente tinha os 2 meia e a gente tinha lá uma referência e tinha um sujão pelo lado, certo? É o que eu acabei de falar. Então, toda vez que a gente usar essas nomenclaturas que eu usei, a gente entender que isso é um sistema tático, tranquilo. Eu não acredito. Em relação ao seu Losango, eu acho que tudo essas questões ao qual o senhor colocou aqui, não foi todas as vezes que você obteve sucesso, porque já é um sistema que requer uma parte intelectual do atleta. Sim. E poucos atletas, e não há preconceito nenhum, no futebol amador, ele consegue ter essa leitura de entender toda essa função que você falou pra ele. Eu vou ter esse cara centrado aqui, você vai passar porque os meus beirados, então você pode falar pra mim. Ou pra você acabou de falar de uma tática. Eu continuo achando que todo esse sistema, tudo isso ao qual o senhor mencionou, é uma organização. E assim, quanto tempo faz que você vem com esse trabalho pra você ter esse sistema? Porque eu sou chamado de retranqueiro. Então, assim, e eu não escondo isso. Eu acho mesmo que se você não tomar o gol, você tiver um sistema ali bacaninha com os volantes e tal, uma hora eu vou fazer o gol. Eu vou dar uma espetada ali, eu vou conseguir fazer o gol. Porque normalmente meus atacantes, eles são letais, né? Então, assim, eu continuo acreditando na organização e na minha visão, de todos que estão aqui à mesa, talvez você seja o cara que mais concorde comigo. Sim. Porque tudo isso que você falou desse sistema, eu concordo. E eu acho que 50% eu concordo com você. eu acho que ele é extremamente uma organização. Por isso que as suas equipes, elas são tão bem organizadas, assim como as minhas. E porque você não requer essa parte tática do atleta. Você fala, você vai se organizar e aos que cabem ele executar isso ao qual o senhor define como tática, ele vai executar porque ele é um daqueles raros ao qual você conhece, que você foi buscar. Esse cara vai fazer. Esse aqui vai fazer essa função pra mim. Foi o que eu acabei de falar. Que alguns atletas ao qual eu trabalho, como Pará, Leandro Damião, De Július, o Nunes, ele fala, ó, às vezes o cara vai conseguir fazer um movimento porque eu vou entender. Então, em alguns momentos, existe essa valência de acontecer isso, ao qual os grandes treinadores acabam definindo como tática. E eu continuo definindo como organização. E muito mérito daqueles caras que conseguiram executar, porque eles fizeram aquilo por um período muito contínuo. Muito tempo eles conseguiram fazer isso. Mas em todo lugar, e no esporte, aí eu vou sair um pouco do futebol, se você não tiver uma tática, você não tem êxito. Se você pegar um jogo de tabuleiro, se você não colocar uma tática para jogar ele, você não sai vencedor. Tudo no esporte tem uma tática. Só que o que você está dizendo é que você está comparando a tática do futebol profissional, que eu concordo, lá você tem que, treinar com exaustão para colocar em prática, e nem sempre coloca. Você mesmo falou isso, e é verdade que nós somos amantes do futebol, nós assistimos futebol o tempo todo, 24 horas. Tem hora que você assiste um jogo que você não acredita. Que o cara treinou e não conseguiu realizar o que ele se comprometeu a fazer tendo treinamento. Agora, pra várzea, cara, quando você fala que não existe tática, pra mim é um retrocesso de tudo que ela evoluiu para um semiprofissional. Porque hoje a várzea, eu sou da várzea antiga igual você. Eu acho que a sua visão de jogo é bem parecida com a minha, porque nós somos tradicionais. Então a gente gosta de trabalhar muito com a mente do jogador dentro de um vestiário, de uma pré-eleição forte, entendeu? Colocar para ele que da importância do jogo e só é vencedor aqueles caras que competem mesmo e tal. Esse é o raciocínio. Velha guarda. Porém, a várzea ela evoluiu. Você falou de Leandro Damião, você falou de Wellington Paulista, Christian jogando o VAR. Eu estava na Kaiser de 2010, só para retornar, para lembrar, eu saí de um jogo contra o Ajax, que nós íamos jogar no Nacional,
dei a preleção, tudo certinho, posicionei o time taticamente, as funções. E eu não falei como nós íamos jogar contra o Ajax, marcar em cima ou esperar o adversário para contra-atacar. Eu tinha jogadores velozes, certo? Que era o William Neguinho, que você conhece. Meu parceiro. Você tinha o França, que metia gol. Você tinha uma transição fortíssima do Matheus, que estava no auge. Aí eu não falei. O França vai, levanta o dedo e fala para mim, Marquinhos, e aí? Nós vamos marcar lá em cima ou vamos esperar? Isso é tática de jogo. Não é só organização. Eu saí dali com uma ideia, eu tenho que sair dali com uma ideia de jogo para o meu adversário. Quando eu vou jogar com você, eu estudo você. Só de eu estar estudando, eu estou estudando taticamente o que eu vou fazer. Eu não posso chamar o meu estudo, e aí eu menosprezo até a minha pessoa e as demais, só de chamar de uma organização, não. E não é nem menosprezando a sua palavra da organização, porque eu acho que você é puta de um pica para falar de organização. É que a gente está aqui num debate que você defende a tese que não existe tática. E ninguém vai te convencer. Porque você está com isso na mente. Entendeu? Só que a várzea que eu e você conhecemos lá atrás, ela evoluiu. E eu preciso evoluir com essa várzea. Ela já está num semiprofissional. Hoje se investe muito na várzea. E tem jogador que eu discordo, tem muito cabeça de bagre, que não adianta você falar para ele o que ele vai fazer, que ele não vai fazer. Mas tem muito jogador inteligente que ele espera você olhar para ele e falar assim, você vai jogar assim, assim, assim. Porque senão ele não vai desenvolver. Você conhece o Filipinho. Eu falo pro Filipinho, você vem buscar a bola no pé do volante, você não chega no Wellington Paulista, irmão. Ele morre de fome. Aí ele vai ter que sair lá da área. Mas é várzea, Marquinhos. Ele vai fazer isso sempre. Mas não pode. Por isso que ninguém vai me convencer. Mas então, aí que eu falo pra você, taticamente, se ele fizer... Taticamente ele já errou, você tinha que sacar ele do jogo. É isso que eu falo Por isso que ele vai funcionar comigo e não vai funcionar com você. Sabe por quê? Sabe o que eu vou falar pra ele? Não é que... Certinho, meu garoto. Quebrou a linha, o zagueiro veio junto com você. Adianta. Eu fodi o Marquinhos, olha lá. Não adianta. Eu falei pra ele, se eu tenho um cara que sabe fazer gol, que é o Wellington Paulista, certo? O que o Vanderlei Luxemburgo falou pra ele quando ele chegou, que ele foi trabalhar com o Vanderlei Luxemburgo? Falou, ô doente, ele que fala, não foi eu não. Ele falou pra você aqui. Ele falou pra você, tá aí, tá gravado. O doente. Vanderlei Luxemburgo falou pra ele, ô louco, seu louco. Várzea! Continua fazendo várzea porque você não sabe jogar taticamente. Ele que falou aqui pra você, ele falou pra mim não. Ele falou pra você aqui, nessa mesa. O Felipe, por isso que eu falo pra você, Marquinhos. Por isso que eu tô falando, talvez de todo mundo esteja aqui, o cara que pensa mais próximo de mim é o senhor. Porque, e eu concordo com isso aí também, eu não fujo dessa não. Que eu sou aquele cara lá das antigas, que muitas vezes eu olho pra trás, sabe por quê? Aí os caras falam assim, os caras pergunta pra jogador, pergunta pra treinador, pô, o Dinho é só isso aí mesmo, de vamos, dale, falou, os caras falam, engano seu, bobão. Abraça. Engano seu. No entanto, que eu confesso aqui, sábado a gente estreou na Copa Paulista, antiga 9 de julho, tô no Noroeste, e o primo, o Claudinho, o primo, lá da Altec, que toma conta do cinquentão lá, o primo falou, pô, Dinho, eu não tinha esse conhecimento de vestiário seu, porque até então nunca tinha visto. E dado o momento do jogo, ele perguntou pra mim, pô, ô Dinho, você acha que a gente... Eu falei, mano, sabe por que a gente tem dificuldade pra andar ali? Porque eu falo, eu amo ele. Pra mim, um monte de gente não concorda comigo, e não tem problema nenhum. Pra mim, o João Matheus vai ser o novo Jeremias, porque ele minimiza erro. Mas o João Matheus não vai dar um passe. E aí, o Marquinhos falou ali pra mim que ele tava tentando me induzir a uma resposta de quebrar uma linha. Eu sei que é quebrar uma linha. E quebrar a linha é quebrar a linha em qualquer situação. Seja na várzea, seja no profissional. É isso aí. Esse passe que você vai dar por dentro, talvez o Léo vai sentar aqui e vai usar a palavra funil. A bola entrou no funil. Quebrou a linha. Que passe maravilhoso. Deu o passe, já acertou o meia, nós já ligamos lá e fomos embora. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Que, por sinal, parece que é resenha que eu vou falar aqui. Não é resenha. O Léo faz isso. No entanto, quando eu vou jogar contra ele, eu falo pro cara, pressão, porque ele vai sair jogando. Porque ele não gosta do chutão.
isso aí. Entendeu? Ele não gosta de chutão. Por isso que eu dei um exemplo do Marquinhos. Você nunca vai ver um volante cabeça gorda trabalhar com o Marquinhos do Milianos. E a mesma coisa a sua agremiação. Dito isso, por que eu gosto do Felipinho? Por que eu falo com o Mendes, pra mim, na atualidade, é o Bambambam? E aí eu vou falar pra você, porque eu conversei com ele ontem. O Marcinho, ao qual você teve a oportunidade de trabalhar, falei, Marcinho, todo o período que você ficou na Várzea, e o Marcinho é o cara mais unânime, e aí os antigos lá, da sua época e da minha, que me perdoam, mas o Marcinho é o cara considerado mais unânime, o maior de todos. Sim. Falei, Marcinho, e ele jogou as duas. A nossa Várzea lá atrás e essa daqui atual também. Como o Thiaguinho, como o Jeremias, como o Hélito Capita, como o Arthur, como o Anselmo. Esses caras jogaram as duas Várzea. Assim como nós, é oriundo das duas. E todos esses que eu citei, e o maior de todos, o Marcinho, ele falou, eu nunca joguei taticamente na Várzea. Nunca. Muito obrigado por quem me coloca como o maior jogador da Várzea. E eu sou um dos que defende o Marcinho como o maior jogador da Várzea. E ele deixa claro, ele nunca jogou taticamente na Várzea. Então, eu vou continuar acreditando na organização. Agora, as nomenclaturas que a gente quer dar, tranquilo. E eu acredito no seu losango e você sabe que eu faço o mesmo. O losango, eu só dei exemplo para te falar que taticamente existe, a tática existe no futebol de Várzea. Uma pergunta. Porque desculpa. você muda ela no meio do caminho, aquele dia você joga num quadrado, você tem o futebol varziano hoje, se você falar que você não varia seu time, que você começa, aí você analisa o seu adversário, aí você muda, isso aí é tudo tática. Quantos jogadores tudo aquele dia que jogou Mac e Sete Praia? Quantos atletas seu era profissional? Veio de Minas, uns 5 jogadores. Ó, vamos lá. Você tinha 50%. E você conhecia todos, porque senão não tava lá. Não conhecia. Então alguém indicou os 5 pra você. Isso aí. Certo? Alguém indicou os 5 pra você. É o que eu falei pros meninos. Eu não tenho time, eu não monto, eu não tenho jogador comigo. Sim. Eu vou ver um jogo seu, com o jogo do Rony, olhei um jogador, eu vou pra direção e falo, quero aquele jogador. E aí lá no vestiário é comigo. Mas entendeu? Desses aí que tava lá especificamente, você não conhecia nenhum? Não conhecia, veio de Minas. Porque a organização daquele jogo, e assim, e quando começou o jogo, era unânime. Ó, fulano, ciclano, Beltrano, eu tô te fazendo a pergunta porque isso chegou até mim. Sim. Naquele dia chegou ao meu conhecimento que você tinha 7 jogadores profissionais. 5. Eu conheci o Paraíba, sim, né? E conhecia outros que estavam lá, mas assim, de todos que estavam lá, assim, o mais famosinho era o Paraíba. Entendeu? Então, assim, você tinha 7 jogadores profissional pra você baixar a linha daquele jeito, se organizar, entendeu? Tomamos um amasso no segundo, mas tinha feito 1-0. Sim. Então era normal. E fez por mérito. É isso aí. Né? Se era desatenção nossa, ou né? não, Se o Jeremias e o Misael não estavam onde tinha que estar, o mérito lá do Paraíba, total. Isso total. Aí. Mas assim, por isso que eu falo dessa oscilação desse desenho. Não é pra todos. Nem para treinador, nem para atleta. Porque muitas das vezes você não tem o material humano e 90% vai daquela que a gente fala dos atletas profissionais e a gente tem um ex-atleta profissional aí. Que só 5% dos atletas profissionais no Brasil, 5% ganha acima de 10 mil reais. Isso é verdade. Quando a gente fala isso, é só pra você... Não tem como a gente não enquadrar essas coisas. Por isso que eu sempre vou lá no profissional, vou voltar aqui pra Várzea. Vou lá no profissional, vou voltar pra Várzea. Os caras falam que o Bruno Henrique, o Tite não o convocou mais porque ele não sabia treinar em campo reduzido. O Bruno Henrique teve base? Não. E a gente vê que futuramente esses caras que estouram na Várzea, a gente viu aí que tava no Atlético Mineiro, que até ia vir pro Corinthians, também não teve base. Começa a virar uma desgraça. Pode ver, o Gabriel que tava no Mirassol já foi embora. Por quê? Porque não teve base. E aí eu tô falando pra você, não é média. Se você vai pegar um cara lá com o Marquinhos, que faz esse trabalho diariamente, você vai pegar um cara lá com o Léo, que vai fazer esse trabalho diariamente, tô falando um garoto. Quando ele chega lá num clube grande ou num clube intermediário, ele tem as valências. Ele tem as valências. Gostei então, vamos entrar nisso. Você citou o Marquinho Milianos. Certo.
Você falou que tomou um vareio no primeiro confronto com ele. 15 minutos. 15 minutos. Aí você fez uma observação e você falou que no segundo tempo o jogo ficou a cara da várzea, não foi isso? Varzeou. Ele varzeou. Mas ele varzeou e você teve que fazer algumas mudanças. Não mudou? Muitas. Quando você faz mudanças, e aí vai ser repetitivo falar, você fez uma análise tática do seu adversário. Então eu vou falar que você fez uma análise de organização, porra. Não existe, Dinho. Não existe eu Treinador de várzea, Marquinho. É só ajudador. Treinador de várzea é só ajudador. Ó, quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui. Hoje em dia- Que treinador de várzea nenhum tem cunhão pra falar. Hoje- A maioria dos caras que jogaram profissionalmente, a maioria... E olha com boca de sacola do Léo sentar, que se ele tiver coragem, ele vai falar. A maioria deles, ele sabe mais do que os treinadores. Lógico que sabe. Então, Porque pronto. Eles treinaram. Então, pronto, eles como- vivenciaram isso, Dinho. Eles vivenciaram. Mas não é essa O treinador de discussão várzea... Ó, não pra é mim, essa. Marquinhos... Mas Não é. A nossa discussão aqui é que a várzea, ela utiliza o mínimo de tática. Eu não estou dizendo que ela vai usar o sistema tático de um profissional, mas o mínimo eu tenho que colocar no meu time. É o mínimo. Eu não posso chamar isso só de organização. Não, Eu não Marquinhos, mas eu vou ter que respeitar a sua opinião e eu vou respeitar. Eu também vou respeitar, mas organização todos os times têm que ter. O treinador de várzea, Marquinhos, sabe o que ele tá lá pra fazer? Fazer igual eu fiz com o Marquinhos do Milianos, igual eu faço com o Rony. Eu vou detectar. Você já viu o Tinho? Quantos anos o Tinho tem, Marquinhos? Com todo o respeito do mundo. Meu, o cara joga a bola há 20 anos em alto nível. E o setor que ele ocupa do campo é sempre o mesmo. É sempre o mesmo se você vê o Tinho em qualquer... Principalmente no Milianos, que aí ele se transforma. E eu falo, Dinho, isso aí é tática. Pra mim, Dinho, o treinador, o que ele faz? Eu vou jogar contra o Milianos. Qual que é o primeiro cara que eu vou neutralizar? O Tinho. Vou ver agora se o Maico tá lá. Normalmente agora o Marcelinho, que era outro cara que você tinha que neutralizar, também não tá lá. Eu acho que às vezes o ponto fraco... Você vai detectar o ponto fraco da minha agremiação. Entendeu? Então acho que o treinador de várzea, ele é um ajudador. Ele vai detectar o ponto fraco. Especificamente no Milianos, que foi o ponto que você levantou, a gente já sabia do Maico, a gente já sabia do Tinho, certo? Mas aí... Tinha uns meninos. Canela seca, eu joguei contra ele. Tinha uns meninos lá que era muito difícil, ao qual a gente não conhecia. Entendeu? Ao qual a gente não conhecia. Então era muito difícil. Era muito difícil. No entanto, que a gente colocou, falou, Hugo, se você não parar aqui, e muitas das vezes o cara não vai conseguir executar aquilo. Eu falo que eu trabalho com um jogador que ele fala, não consigo. Quantos jogadores que você não pegou que se assusta quando você dá uma informação? É difícil. É difícil porque é várzea, gente. É várzea. Vai continuar sendo várzea. Não se discute que é várzea. Mas ela... várzea. A várzea evoluiu. E o seu conceito tem que evoluir. O meu, o de todos aqui tem que evoluir. Tem que evoluir. Pelo menos minimamente ele tem que evoluir. Depois que esse programa for pro ar, eu vou fazer um comentário que agora eu sou... organizador. É isso aí, então. Boa noite, né? Sou o Flavinho, ajudador da várzea, né? Não vou falar nem que treinador, né? Ajudador aí do Bom Lugar. Cara, eu tenho uma ideia que eu acredito que tem tática sim, cara. Eu vou dar um exemplo. A gente tive o prazer, né, de enfrentar o Dinho aí nesse ano. Não, nesse ano não, ano passado, Copa Macaco Louco. E pela primeira vez, assim, durante acho que 10 anos de existência do Bom Lugar, eu pude contar com 25 jogadores. Sempre vou com time quebrado, sempre vou com 10, 11, 12, 13. E naquele momento ali no vestiário ali, cara, foi até uma surpresa que não sabia nem muito o que fazer, né? Quem eu vou escalar, quem eu não vou escalar. Mas já tinha um time preparado na cabeça ali, né? Porque eu estudei muito bem o MEC. Então o que eu fiz? Vou dar um exemplo aqui de 2 jogadores. Tinha o Curirim, primeiro volante, força do caramba, né? O que eu resolvi fazer? Tirei ele da posição de volante, meti ele na posição de lateral esquerdo. Por quê? Ia bater de frente com quem? Com o jogador dele ali que vai pegar ali, que é o quem? O Kaique.
Que o Kaique, querendo ou não, toda vez dentro, toda vez. Peguei meu outro lateral direito, que é o Fabrício, que é um cara taticamente, taticamente atacando bem pra caramba, só que defensivamente deixa muito a desejar. Coloquei o Gagamel, que ia cair junto com quem? Com o Max. Então eu acredito que nesse ponto, se eu vou lá e pego, não estudo, não coloco a tática ali do meu time ali, meu time tinha tomado essa colada. Ainda pra completar a situação toda ali no final do primeiro tempo, o cara que domina ali, que manda no meio de campo ali, que conhece os dois times, que era o Mael, é expulso. Ou seja, aí, seguinte, se eu não vou lá, não estudo o time do MEC, não estudo como o Dinho joga, já conhecia o Rafa também, de enfrentar ele em Ribeirão, eu tinha tomado uma sacolada. E eu acredito nisso daí, cara. Eu acredito que tem tática assim, porque a partir do momento que você não estuda o adversário, que você não prepara, você vai tomar sacolada, você vai pegar lá, querendo ou não, você vai tomar pau ali com o cara ali, mano. Então eu acredito que tem tática assim, mano. Então, Flavinho, na minha concepção, vou falar pra você. Igual assim, não posso induzir a você me dar resposta nenhuma. Certo. Mas exatamente o que você falou é o que eu tô falando aqui, por isso que eu falei que eu vou ser aqui repetitivo. Eu acho que a gente criou o hábito de pegar as nomenclaturas e falar que aquilo ali é uma tática. Entendeu? Na minha concepção. Quando você pega o Curiri, você coloca ele lá pro lado, pela força que ele tem, para ele poder executar aquilo ali que você queria, tranquilo. Na sua concepção, é uma tática, igual eu já falei aqui anteriormente. Cabe a mim só respeitar. E eu respeito o seu ponto de vista. Eu respeito. E acho que assim, até ali o primeiro tempo, acho que vocês foram muito bem. Depois que a expulsão, viram um Deus nos acuda, porque aquele campo ali já, ele é quase impraticável um futebol de alto nível. Certo. Essa é a grande verdade. Certo. Então, como você tinha a sua equipe era tão tecnicamente tão boa quanto a nossa, não era assim, você tinha grandes jogadores. Na verdade, eu não acredito nisso. Eu acredito que é o seguinte, eu preparei o meu time para enfrentar o seu. Porque é o seguinte, o que eu vejo aí, quando eu vou lá e enfrento o Mac, quando eu vou lá e enfrento o Dinho, quando eu enfrento o Rony, o que eu penso? Os caras têm 11 jogadores muito pica, fora o banco dos caras. Então, assim, às vezes, querendo ou não, o cara aqui, o fulano, camisa 10, não tá num dia legal, o cara que tá ali no banco ali, cara, é a mesma qualidade, ou às vezes até melhor, por quê? Ele vai entrar querendo mostrar serviço. E às vezes um time, eu vou dar o exemplo do meu time. Meu time, foi o que eu falei, o Thiaguinho tava jogando comigo, foi a primeira vez que o time foi com 25 cara, certo, Thiago? Foi a primeira vez que fui ir lá. E eu tive que preparar, contando com 10, contando com 15, que era aquilo. Então, fiquei a semana inteira estudando o time do MEC, estudando como tinha um jogo, como o Dinho vai lá e preparava o time dele. E não deu outra. Foi batata. Em cima daquilo que eu estudei, foi batata. Entendeu? Então, assim, eu acredito que sim. Porque se eu não tivesse, se não fosse batata, eu falei assim, cara, passei a semana inteira, você ia vir com uma surpresa, com uma coisa diferente, entendeu? Ou seja, foi a mesma coisa que eu estudei, cara. É tanto que, assim, primeiro tempo, eu acredito que a gente foi bem melhor. E chegou no segundo tempo, jogando com um a menos, que ali eu pedi o meu melhor jogador do meio de campo, que conhecia os dois times ali, eu fui lá, desci, fechei a casinha, fechei ali, pronto, acabou. Coloquei 2 zagueiros de contato, campo pequeno, 2 zagueiros de contato, em cima de 2 atacantes leves de vocês. Então eu acredito na tática sim, cara. Então, eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que entre todas as competições que tem, eu acho que naquele campo ali específico, parabéns pro Raça Ruim por ter conseguido aquele espaço, vai ajudar a comunidade, incrível, né? O Raça Ruim teve, todo mundo ali merece, os caras do Raça Ruim, uma agremiação sensacional. Dito tudo isso, aquele campo ali, ele é impraticável para tática. Qualquer campo você ainda pode tentar fazer alguma coisa. Aquele campo ali, ninguém, e para mim eu vou entrar num problema gigante aqui. O time que ganhou é meu grande rival de Guarulhos, aonde eles jogavam assim de uma forma, os gols foi tudo de bola parada, do Juan. Eu não tô falando que o time não era organizado, não tô tirando o mérito do corre atrás de ter sido campeão, muito longe disso, de uma grande competição. Dito isso, eu quero dizer que para muitos, por isso que eu entro em grandes problemas, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Para muitos,
deu zebra. Só que poucos caras têm coragem de vir aqui e falar isso. Entendeu? Não acredito que zebra não, viu, Dinho? Porque é o seguinte, cara, não acredito não, cara. Então a partir do... Tô falando, não acredito, cara. peraí, eu não concluí. Porque, eu não falei porque os dois estavam no nosso pra grupo. muitos, Os dois estavam no nosso grupo. Não pra acredito muitos nisso. foi zebra. É que eu não concluí. Tá. Peraí. Beleza. Pra muitos foi zebra. Da forma que aconteceu, pra mim, foi mérito. Porque o Corre Atrás achou a maneira de jogar. O que o Corre Atrás... Qual foi os grandes gols decisivos do Corre Atrás? Tudo de bola parada. Todos. Sem exceção. Todos. Tá aí, é só ir lá, pegar o YouTube, colocar Mas e você não vai acredito ver. que o treinador, jogadores... O treinador, jogadores do Corre Atrás entendeu o campeonato, entendeu como enfrentar os dúvida. times, desceu a linha. Isso é tática, Dinho. Não tem tática Isso nenhuma. daí é tática, cara. Tem Você tática desceu ali nenhuma. como não, cara? Você vai pegar você vai pegar o MEC, você vai pegar aí os times aí, seu, do Rony, você vai do quê? De peito aberto, cara? Você não vai estudar o time do Rony, você não vai estudar o seu time, cara? Pra mim, você olhar o Bom Lugar e ver como o Bom Lugar joga e eu ir lá, por isso que eu falei que a gente vai receber Não vai aqui. acontecer isso, Dinho. Sabe por que não vai acontecer? Porque é o seguinte, eu acredito, cara. que é o Mas seguinte, essa daí, o Flavinho, é jogo só sua opinião. É o jogo da vida. É o jogo, talvez, da vida, do Bom Lugar contra o MEC, contra um time do Rony. Sério, é o jogo da vida. Então, eu tenho uma semana inteira, realmente eu preciso estudar, eu preciso ver aquele vídeo, assistir o time 10 mil vezes. Pra você, talvez você não vai fazer isso com o Bom Lugar, sabe por quê? Porque É ruim, hein? Pera aí, não vai. Sabe por quê? Talvez você... Sabe por que você não vai fazer? Porque você já tem mais 10 compromissos ali, cara. Ali pra você é mais um jogo, cara. Talvez pra você ali é mais um jogo. Não, E vou te interromper. Você tá colocando palavras na minha boca. Você tá falando que eu olho o Bom Lugar de uma forma e que eu olho o time do Rony de outra. Não, essa é sua opinião. Você não vai falar isso. Você não vai falar isso. Você jamais vai falar Flavinho, isso. Você jamais eu vai não falar tenho isso. rabo preso com ninguém. Isso, cara. Com ninguém. É a mesma coisa que a gente tá colocando, a parte tática. Então você quer dizer que eu não conhecia? Você tá querendo dizer que eu não conhecia o jogador do Bom Lugar? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Difícil. Talvez você conheça ali uns 4, 5 ali. Talvez, irmão. Mas é unânime. Talvez. Isso aí é 4, unânime. 5. Isso aí é uns 4 ou unânime. 5. Entendeu? Eu não conhecia todos. É a mesma coisa que a gente... Eu tava até falando com os caras aqui, a parte tática. Talvez, no primeiro momento, quando você entrou nessa discussão com o Rony, talvez você for lá e colocou, não acredito nisso. O Rony falou, eu acredito nisso. E talvez com o tempo, já se passou isso daqui 1 ano, 2 anos, não sei. Talvez outras pessoas já convenceu você que existe. Só que jamais você vai pegar e vai falar assim, não tem. Você vai pegar e vai bater nessa Nenhum de tecla, vocês até agora me convenceram. Ao ponto que assim, ó, é tão factual que nenhum de vocês me convenceram que nenhum dos times de vocês joga taticamente. Nenhum. Vocês podem... Pera, eu te escutei. Certo. É factual. Nem o time do Flavinho, nem o time aqui que joga taticamente, na minha concepção... Marquinhos, que você falou. Na minha concepção, o time que joga taticamente é o time do Marquinhos, porque o Marquinhos treina pra fazer aquilo. Eu deixei claro. O cara treina pra fazer aquilo lá, ele vem em campo e mesmo assim, eu também falei aqui, é que vocês querem ficar só com o lado da tática. Eu também deixei claro aqui pro Marquinhos Humiliano que eu fiz o jogo contra o time dele varzear. E a gente varzeou. E o seu time com um jogador a menos, você acabou de falar aqui da sua própria boca que você colocou 2 zagueiros pra ter contato, porque isso aí é várzea, pra varzear. Ô, irmão, Você acabou de falar da sua boca. Então você tá sendo contraditório. Eu aqui não fui contraditório em nenhum momento. Você falou da sua boca, tá gravado. A câmera ali te pegando. Beleza, não. A câmera já te pegou. A câmera já te pegou. Você falou. Tá gravado. Beleza, mas você falou, Dinho, coloquei 2 brucutu. Porque estudei. Pra varzear. Não. Porque estudei o seu Depois de time. expulso. Estudei o seu time. Aquela câmera ali te pegou. Eu não sei se ela é a número 1, se ela é a número 2. Já foi, pode ser. Qual que é essa daqui? É a 2? É a 1, Léo? Estudei. A 1 pegou o Flavinho. Irmão, eu não troquei. Você falou, você tá sendo contraditório. Presta atenção. Aqui não é o BBB, não. Você vai ser expulso, amigão. Pode ser, vai lá. Beleza. Ó, os 2 zagueiros que começou o jogo, foram os 2 zagueiros que terminou o jogo. Talvez me expressei errado quando eu falei bem assim, no segundo tempo. Mas é os 2 zagueiros, irmão. É os mesmos 2 zagueiros. Mas o que você falou que o seu zagueiro fez? Porque eu coloquei o quê? Os 2 caras ali pesaram o campo menor, reduzido, certo? 2 atacantes que você colocou extremamente rápido. Eu fui lá e peguei o quê? Campo pequeno, contato toda hora, bola aérea. Ou seja, tática, estudei o seu time, irmão. É isso.
Entendeu? Mas não, você colocou os seus dois zagueiros pra fazer o quê? O quê? Contato com vocês toda hora, irmão. Pra varzear. Ah, irmão, não encare Porque isso como tá aí um várzea, não. zagueiro que Não jogou a vida encaro. inteira Não profissionalmente encare e isso hoje, como se ele for várzea, dar uma irmão. informação, Não ele vai encare isso como sentar aqui daqui a várzea. pouco. Não encare como E eu várzea. lembro exatamente o que ele fez contra o Mac. Eu tô ansioso pra esperar ele aqui. Sem falar que ele joga tático, o Rony acredita na tática e mandou ele embora. Parece que é brincadeira. Mas aí eu particular, Flavinho, talvez. Flavinho, Mas aí eu particular. eu É a mesma- vou É a mesma falar, coisa, tipo, Flavinho. vamos lá, do Pará, dos caras, ele aqui. Quando não serve Aí mais, que você vai tá, mandar fora, Flavinho, mano. Flavinho. Não é um particular, tipo, de taticamente. É um particular Flavinho. do jogador, irmão. Ó, o Mael, Certo? o Bom Lugar que revelou o Mael, certo? Certo, assim, certo. Lá na Zona Sul o pessoal já conhecia o Mael, mas não a nível depois daquela competição que vocês fizeram. É, todo mundo fala isso daí, que o Bom Lugar Não, revelou não. ele, né? Todo Na mundo. minha Até concepção. Até na Zona Sul, sim. Na sim. minha concepção. Sim, sim. Hã? Na minha Sim, concepção, sim. na minha Sim, concepção. sim, sim. E por que eu tô especificando o Mael? Certo. Que foi um cara que eu fui lá correndo contratar. Sim. Quem contrata o Mael? Você que tava assistindo esse jogo. Que você tava assistindo o jogo. O Mael, ele foi contratado já pra ir no Área do Verde, depois acontece o que acontece, o Área do Verde desiste Que eu indico, da Pioneer. que eu indico pro Área do Verde. Isso. Que eu indico. Eu chego no Gui, que é um amigo, e falo assim, Isso. cara, tem um volante aqui que joga comigo. Cara, só que aí o que acontece? Você fez uma coisa certa. Eu falei, Gui, vai assistir o jogo do cara. Sim, vai assistir o jogo eu do cara. vi. Você assistiu porque tá jogando um Bom Lugar e o Verona, e você tava assistindo que você tava na R100, certo? Sim. Dito isso, o Mael, pra mim, é um cara sensacional. Um dos poucos desse aí que você vai dar uma informação e ele vai executar. Porque na minha concepção, assim, é muito... Eu gosto de dar exemplo de si próprio. Claro, claro. De nós mesmos. Por isso que algumas vezes o Léo não adentrou a mesa ainda aqui, eu tô citando ele porque ele tá aqui. Porque eu poderia citar outros, principalmente aos quais eu trabalhei. O Léo é um cara intelectual. Se eu gosto do futebol dele ou não, é outra questão. Eu tô falando o intelecto. Além de jogador, ele é intelectual. É só você ver ele falar. Entendeu? O Mael, você começa a conversar com ele, ele tem essa inteligência para executar aquilo ali que você pede. Mas eu tenho certeza que de todo jogador que você pegou lá no Bom Lugar, e isso é uma das coisas ao qual eu não concordo com vocês, porque foi o que eu falei aqui, o debate inteiro. A várzea de alto nível, ela não é para todos, e o Bom Lugar é uma prova disso, porque você sabe que o seu recurso é totalmente menor. Isso não quer dizer que o Bom Lugar é menor. Eu tô falando que o recurso que você tem, e eu tô falando rasgado financeiramente, não é o mesmo do MEC, certo? Vamos colocar o MEC aqui. Sim. Dito isso, você, pra mim, você tira coelho da cartola, irmão. Pra mim, eu acho o seu trabalho pica. Porque você conseguir fazer o que você faz com o Bom Lugar, com o recurso que você tem, é difícil pra caralho. E você sabe que tem um monte de time, um monte de time. Você conhece uma par de jogador, uma par de cara, uma par de agremiação que não consegue fazer isso, quer participar da várzea de alto nível, mas ele nunca vai conseguir. Até os times, tipo, tem time aí, principalmente os times da Zona Sul, eles querem participar da Pioneer por quê? Eu participei da Pioneer. Mas você sabe que não é um time de alto nível. Sim. Igual hoje você consegue enfrentar um MEC de igual para igual, igual você enfrentou um Verona de igual para igual, e todos os outros que você já enfrentou de igual para igual. Entendeu? Mas assim, por isso que eu defendo essa tese, Flavinho. E ainda não me convenceram, sabe por quê, Flavinho? Para ser tático, tem que ser unânime. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos em São Paulo, óbvio, vamos falar do Campeonato Paulista, certo, que o Campeonato Brasileiro está começando agora, certo? Certo. O Capivariano joga taticamente. Sim. Certo? A Ponte Preta caiu. Qual foi o outro que caiu? Não lembro. Você lembra, Rony, quem caiu no Paulista? A Ponte? A Ponte... Não, o Capivariano enfrentou o Palmeiras. Não, eu tô... Velo Clube, não foi? Velo Clube. O que eu quero dizer? Pô, você tem lá o Elvis na Ponte Preta. Certo? Um meio e tal. Aquilo ali pra mim, irmão, aquilo ali pra mim é ofensivo. Aquilo ali pra mim é ofensivo. Pô, o Elvis é bom pra caramba com a bola no pé. Irmão, a bunda do Elvis é do tamanho dessa mesa, mano. Irmão, o Elvis, o peso ideal do Elvis, pela estatura que ele tem, que ele é baixo, o peso ideal do Elvis tem que ser uns 65, 70 quilos pra um atleta de alto nível que vai jogar a de um paulista. Mano, o Elvis deve pesar uns 90.
Ô, Dinho, o que tem a ver, mano? Que bugalhos que você tá falando? Você acha que o Elvis conseguia executar a função tática? Ele foi mandado embora e voltou depois do clube. O que eu quero dizer? No Campeonato Paulista, você pega a Ponte e você pega o Velo Clube que caiu, todos jogam taticamente. Todos. Os 83 times que vai participar da Pioneer, que você falou, os 83 que vai participar da Pioneer, sabe quantos vai jogar organizado da maneira do Dinho? Dos 80, 20. Sabe quantos vai jogar taticamente igual vocês defendem aqui? 2. E depois você me cobra. 2. Então é várzea. Se não é unânime, meu irmão, não existe. É exceção. Exceção é uma... Irmão, é que talvez a sua verbalização do que é exceção tática... Ruth, Esther, Lázaro, Pedro... Então, é que talvez a sua verbalização que seja tática e o que você tá passando aqui seja diferente da nossa, irmão. Porque a gente tem um conhecimento não, é não diferente, vamos pipocar aqui, não. Não tá ninguém vamos tá pipocando. pipocar aqui, não. Inclusive o Marquinhos humilhante Não. colocou em várias situações, cara. E eu não concordei com nenhuma delas. Que você esperto pra caramba falou e saiu, não, esperto cara. não. Você falou e pegou Eu e saiu. deixei claro aqui, e eu já cara. falei do Marquinhos. Você sabe disso eu aí. já falei do Marquinhos não estando presente. Eu já falei, ó. E até esqueci de mencionar aqui o Raça Ruim, que é outro time difícil de jogar contra, ao qual o Marquinhos trabalhou. Eu deixei claro. E eu não falo isso hoje. E eu falei pro Rony quando nós levantamos essa tese aqui. Essa polêmica, ela nasceu aqui. E depois eu e o Rony fomos falar com o Pretão lá, esqueci lá no outro programa que a gente foi lá, eu e o Rony novamente, nós levantamos essa tese de novo. Essa tese é levantada por mim e pelo Rony. Essa tese. O Rony defendendo a tática, eu defendendo a não tática. E eu sempre falei, só tem 2 times na várzea que jogam taticamente, porque eu reconheço que esse time joga taticamente. Em nenhum momento eu falei que eles não jogam taticamente. E eu sempre deixei claro que o Portuga com o IDM joga taticamente e com o Marquinhos com o Miliano joga taticamente. Nós não sabemos fazer isso, é mentira. E isso não é pejorativo. Igual o Marquinhos, campeão de casa, ele falou, Dinho, talvez isso seja pejorativo. Eu não acho, irmão. Ao contrário, eu acho que nós, assim, com o perdão da palavra, eu acho que nós é do caralho em conseguir fazer um time jogar e conseguir organizar. Sabe por quê, irmão? Nós não se preparamos. Se você pegar o Léo aqui, ele vai dar treino. Se você pegar o Marquinhos lá, ele vai dar treino. Eu, você, o Rony, nós não sabemos dar treino. Eu sou o Léo aí, ex-jogador profissional. Atualmente jogo na várzea aí, vim debater aqui com esses grandes treinadores aí. Primeiro, o que é tática? Então, a tática é um sistema do jogo de futebol profissional qual não existe na várzea. Não, então, vamos lá. A tática ela surgiu muitos anos atrás, né? Para diferenciar o rugby, o futebol americano do futebol, né? Então... E aí eles perceberam que tinham que ter essa separação aí. Com o passar dos anos, eles foram montando sistemas conforme as características dos jogadores. Eles perceberam que o jogador mais forte poderia ser um defensor, o jogador mais leve um atacante, certo? Então, dito isso, Copa do Mundo, Champions League, Campeonato Brasileiro, Paulista, várzea, futebol ali na rua, tudo tem tática. Tática, as ações dos jogadores de maneira ofensiva e defensiva, de maneira individual e coletiva, em prol do gol ou de evitar o gol. Isso é tática, né? Então eu vou explicar mais uma coisa. Dentro do futebol de várzea existe a tática, mas não existe a potencialização da tática, que aí vem dentro do treinamento. O que é a potencialização da tática? São os movimentos, as ações, o sincronismo, né? O entrosamento dos jogadores. Por que o seu time ele é um time sempre competitivo e campeão? Porque você tem jogadores que jogam juntos há muito tempo atrás e eles conseguem se compreender, assim como se fosse num treinamento do dia a dia, mas não tem a energia dos movimentos como num treino de um time profissional, certo? O que não se tem também
vou explicar para vocês, é o modelo de jogo, né? O que é o modelo de jogo? Que a gente está se confundindo aí algumas coisas aí, na minha opinião, né? O modelo de jogo, ele é mais amplo. Tem a organização que está dentro do modelo de jogo e tem o modelo de jogo que é a maneira que você gosta que seu time jogue. Então, vou dar um exemplo aqui no time profissional. Time profissional, o Fluminense, ele gosta de um jogo mais apoiado, de aproximação. Fernando Diniz não abdica daquilo ali. Então, um jogo de aproximação para criar a superioridade numérica no setor e achar o espaço do outro lado. Ele atrai o adversário para achar o espaço do outro lado. Então, aquilo ali é o princípio, o padrão de jogo do Fernando Diniz. Modelo de jogo e padrão de jogo é a mesma coisa. Ele não abdica daquilo ali, né? O Abel Ferreira, quando chegou no Palmeiras, ele era um time de transição. Então, ele esperava o time, tanto que ele usava o Rony, usava o Dudu para atacar os espaços do adversário, né? Então, aquilo ali é um estilo de jogo dele, né? O Barcelona é um jogo apoiado. Existem times que jogam de maneira posicional, que é o quê? Eu já não vou próximo de você. Eu espero a bola. Então, se você é um zagueiro, você vai ter que quebrar a linha para essa bola chegar em mim. Se você é um meia, eu sou o volante, eu vou ter que arranjar uma maneira de quebrar essa linha dessa bola chegar em você. Então, é um jogo posicionado. Eu não saio do meu setor. Então, é isso que acontece. Na várzea, ela existe, sim. A tática, ela existe. Mas ela não consegue ser melhorada. Então, pra mim, você já falou e já foi contraditório, entendeu? Porque a partir do momento que você fala que a brincadeira de golzinho na rua, que tudo que você faz, quando você explica a tática, eu não sou idiota e não tenho neurônios a menos discutir com um atleta que jogou profissionalmente para discutir a valência de tática. Por isso que eu falei pra você que fui buscar essas informações desses que eu acho fora de série. Dito isso, tudo que você falou sobre o sistema tático, eu não discordo de nada. O que eu discordo de você, acho que você já foi contraditório e você mesmo já me perguntou e você mesmo já respondeu, que você não potencializa essas coisas. A partir do momento que você não potencializa esse sistema, ele é inexistente. Porque se você... Calma aí. Se você tá aqui e você vai fazer esse programa aqui, que ele tá... Hoje não tá ao vivo, certo? Se você vem aqui no Thiaguinho e ele prepara toda a tática aqui, todo o sistema pro programa, mas depois ele não consegue executar, esse programa ele não existe. Ele não existe. Foi o que você acabou de falar. Você deu uma aula explicando teoricamente, mas você mesmo diz da sua própria boca que você não consegue potenciar isso em alguns atletas. Você aí tudo bem. Você é exceção. E eu acabei de falar, como eu falei que o Pará é exceção, que o Luiz Felipe é exceção, que o Léo Jabá é exceção, que o Nunes é exceção, que o De Július é exceção, e você conhece outros caras. Dito isso, o que eu acabei de falar aqui pro Flavinho, eu vi você tentando potencializar os atletas aquele dia, jogando contra o MEC, as quartas de final da Macaco Louco, totalmente incrível. E poucos conseguiam executar o que você estava pedindo, que os 70, 75 minutos que a gente teve ali, a maioria das vezes você invadiu o campo. Porque eles não conseguiam digerir a informação que você deu, porque eles não estão preparados para aquilo, eles não sabem fazer aquilo, porque aquilo na várzea ele não existe. Ele não existe. Então, assim, o que você falou teoricamente, Léo, é perfeito. E eu já vi você respondendo em alguns cortes meus sobre isso. E eu fui lá e respondi. Falei, Léo, beleza, legal. Eu quero ver você colocar tudo isso em prática. E você acabou de falar aqui, e com todo o respeito do mundo, irmão, esse debate aqui nosso, ele já tá encerrado, porque você já perguntou, já respondeu, você já pode levantar, porque você não conseguiu colocar isso em prática. Pode levantar e deixar o próximo sentar. Deixa eu falar. Aquele dia lá, do Leões contra o MEC, a maior dificuldade era o Sérgio, o Avatar. Porque taticamente ele tem dificuldade, né? Repete, por favor. Taticamente ele tem dificuldade, né? Diferente do Pinguim, diferente do Felipinho que estavam no jogo. Então naquele jogo eu tinha que neutralizar o seu meio de campo,
né? E eu abdiquei do jogo dos zagueiros. Os zagueiros poderiam jogar à vontade, né? Tanto que o meu time, ele era... Nosso time, né? No meio do minuto era um time reativo para aquele momento. E eu também tinha que pensar na parte do segundo tempo, porque o menino colocou uma situação ali, né? Porque você já tinha dois jogadores para cada posição. Eu naquele dia acho que tinha 4 no banco. Então, naturalmente, a gente ia cansar, né? E foi o que aconteceu, né? Só que assim, o que eu quero explicar aqui é que é muito mais amplo a conversa do que a gente possa imaginar, né? O futebol, ele vem numa cadeia. Então, ele vem assim, né? Princípios de jogo, né? Porque eu vou explicar aqui. Princípios de jogo. Tem 5 tipos. A posse de bola. Você tem que ter a bola, né? Para atacar. A circulação da bola, certo? Para achar os espaços. A verticalização, né? Que quando você tem a janela de oportunidade, a quebra de linha, seja com passe, seja com tabela, seja conduzindo a bola. E a finalização. Aí entra o padrão de jogo, certo? O padrão de jogo entra em questões de fases de jogo. Aí entra a questão de organização ofensiva e organização defensiva. É a maneira como você vai atacar e a maneira como você vai defender, certo? Bloco médio, bloco alto. Quando eu pego a bola, eu vou atacar o adversário ou eu vou tocar de lado? Quando eu perco a bola, eu vou correr para trás, eu vou pressionar, eu tenho um tempo para roubar a bola? Isso são fases de jogo. Transição ofensiva, transição defensiva, são os contra-ataques. Bola parada ofensiva, bola parada defensiva, certo? Então já tá dizendo aí. Abaixo disso entra a tática que eu acabei de explicar. Tática individual, que são os pequenos confrontos do campo. O beirada com o lateral. O lateral contra o outro lateral. Os 2 volantes contra o meia. Envolve tudo isso daí. E a parte técnica, né? Que é o jogador ter um bom passe, um bom domínio, ser ambidestro. Então envolve tudo isso daí. Eu tô vendo a discussão de vocês aqui. Não vim aqui para discutir com o Dinho, né? Com um de vocês, mas para explicar um pouco para a gente possa entender. Porque, queira ou não, você disse uma coisa muito importante. É muito difícil isso aí que vocês fazem. Quando eu dou aula, eu vivencio o atleta todos os dias, né? Então eu vejo a parte psicológica, a parte física. Então fica muito mais fácil de eu direcionar para ele, né? Então, quando o jogador ele passa por todos esses princípios que eu acabei de falar, né? Que é a formação, fica muito mais fácil dele se tornar um jogador, né? Porque você dá as ferramentas para ele e fica muito mais difícil do jogador varziano se adaptar a todas essas situações, né? A não ser que o treinador e o time deu tempo para ele se adaptar. Isso a gente sabe que no futebol brasileiro, né? Aqui no Brasil as coisas elas não são assim, né? Não deu resultado, os caras cortam a sua cabeça fora e já. Não, mas aí mais uma vez você acabou de concordar comigo. O que você explicou de tática, quando você fala do rugby, quando você fala do golzinho da rua, quando você faz você coloca todas essas ferramentas, eu nunca discuti sobre essa ferramenta. O que eu discuti aqui, mais uma vez, você acabou de concordar comigo e você citou o Sérgio Avatar. Eu acho que o Pinguim foi muito bem na função, mas o Felipinho, acredito, ele saia de lado toda hora. Toda hora ele saia pro lado. No entanto, que o seu centroavante que faz o gol, quando vocês roubam a bola, ele tá no perfeito posicionamento. O posicionamento dele é perfeito. Quando vocês conseguem roubar a bola, com um passo só vocês acham ele, e com outro passo ele faz o gol. Sim. Só pra você ver, não é o Felipinho que tá perto do volante, não é ele que rouba a bola do Kaique. No caso dessa função que o meia tinha que executar. Eu respeito muito o Sérgio Avatar, e ele é um dos meus, porque ele tem dificuldade em qualquer momento do jogo. Por isso que eu falei, você pega os grandes jogadores da Várzea, isso na minha opinião, aqueles ao qual eu considero grande, talvez pra você não. Se você pegar esses caras que são pica na Várzea, se você pegar o Gigante, você se tornar treinador de um clube profissional, você vai ter dificuldade para trabalhar com o Gigante, com o Mendes, com o Kaique, com o Dô. Você vai ter dificuldade para trabalhar com eles. Eu tô falando os caras que ainda teriam idade para jogar profissionalmente. E aqui eu não tô falando para diminuir os caras. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram. E você é sabedor tanto quanto eu que eles não conseguiram não pelo talento, porque eles não conseguiam jogar taticamente lá. Por que eles sobressaem aqui? Porque eles têm o talento, eles conseguem ali dentro daquilo que a gente acredita que é a organização, o que a gente mais vê aqui. Por isso que eu falo, Léo, os grandes jogadores da Várzea, Jeremias, Capita, próprio Gustavo Goleiro, eu vou falar dos grandes jogadores da Várzea. Você vai lá atrás do Nilson, que você conhece, o Julião, você vai lá atrás o Maloca.
Você, porque você também já falou pra mim nessa mesa que você não acreditava na tática. Você já falou pra mim aqui. E você é um desses, de uma das lendas. É uma das lendas. Por isso que o que você fala tem peso e a gente tá aqui porque isso repercutiu nesse programa. O que você explicou, Léo, eu não tô questionando isso. Eu tô falando que na várzea não se faz isso ao ponto desse último confronto que a gente teve de MEC e Leões. Você não viu isso, porque dado o momento do jogo, o seu time colocou a bunda lá atrás, porque era o que tinha que fazer, aquilo ali é de várzea. Se fosse num campo com dimensões melhores e você tivesse mais material humano, você não teria tomado aquelas decisões. O Milton depois, ele saiu lá, os caras fez a postagem e todo mundo sabia que não foi o Milton que fez aquilo. E aí eu trago novamente, porque tem caras, treinador que não consegue falar, e por isso que eu falei que o Rony é foda, e eu falo que o Marquinhos é exceção, que o Tom é exceção, que o Rafael Azevedo é exceção. Sabe por quê, irmão? Os caras se prepararam, os caras dão essa mesma aula pra você. E mais uma vez aqui você falou que o que você faz com seus alunos lá, que você passa todas essas informações. E eu falei antes de você sentar aqui, que se caso eles for pra um clube, eles não vão ter dificuldade. Eu não sei quantos anos faz que você tá trabalhando na Várzea. Eu quero que você me fala 3 treinadores aqui que você trabalhou, porque você não trabalhou com o Marquinhos, nem com o Portuga, certo? Você não trabalhou com o Marquinhos, nem com o Portuga. Não. Com o Tom, acho que você também não trabalhou. Não sei se você trabalhou com o Rafael Azevedo. O Rafa no Leão. Com o Rafa você trabalhou no Leão. Então é o seguinte, pode ter certeza que se eu e você, a gente trabalhando no mesmo clube, você ia mais me ensinar do que eu ia ensinar a você. Sabe por quê? Porque essas valências do jogo, os treinadores de várzea, por isso que eu falo que tem pouquíssimas exceções. Eu quero, antes de você levantar, que você cite aqui dos treinadores. Você já pegou um monte. Quantos que te ensinou alguma coisa na várzea? Não, é difícil. Por isso que é várzea, irmão. Não, sim. Por isso que é várzea. A gente não sabe fazer isso. Sim, e os caras acham que isso é pejorativo, não. Eu acho que nós é foda, Léo. Com certeza, mas não dá pra cobrar isso do treinador. E também, eu acho que não seria o ideal ele querer ensinar isso pro jogador, porque é muito dinâmico. É 35-35. Você perdeu 2, são 7 jogos. Mas não é só questão... Léo, mas não é só questão de dinâmica. Não, sim, mas eu Talvez ele vai te ofender. Não, é muito mais fácil eu perguntar pra você, irmão. Falar, Léo, agora nós estamos aqui contra o Milianos, a linha dos caras... É hipocrisia. Por isso que eu falei pro Flavinho, não, irmão, eu sei que é uma linha alta, eu sei que é uma linha baixa, eu sei quando usa essas nomenclaturas que você falou, que tudo bem, se quiser colocar isso como tática, legal essa nomenclatura. Pra mim não é, porque tática, ela tem que ser tática até o final. Quando você fala, e você deu uma aula, e pra mim fica como aprendizado quando você fala do rugby, que você... fala do jogador mais forte, o mais fraco, esse aqui vai defender, porque... que hoje já não é mais uma regra, então, né? Sim. Que você vê caras lá, beleza, como o Van Dijk como zagueiro, mas você vê um Haaland como centroavante. Então, o Haaland tinha que ser zagueiro. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, muito bacana. Não, mas eu digo assim, né? Por ser há tanto tempo... né? E com jogadores todos desorganizados, já existia uma tática. É isso que eu tô explicando para você. Mas foi melhorando com o passar do tempo, né? Mas faz muito sentido o que você tá falando, né? O que todos estão falando, e o legal do debate é isso aí. Não, para mim é uma aula, um aprendizado, irmão. Mas você também não me convenceu. Não. Beleza. Boa noite, sou o Gazu, técnico do Milan Diadema. E acredito na tática na Várzea. Dinho, um prazer estar aqui. Satisfação, irmão. Você é referência para mim, mas eu que estou começando, né? Sou o mais novo aqui dos técnicos. E tive a oportunidade de enfrentar você 2 vezes, uma na Especial Diadema, uma na Copa Doroteia. Você estava no Bandeirantes, eu estava no Doroteia City, na semifinal. Quase que nós sai. Quase que nós sai. E eu quero falar desse jogo, que vocês começaram no esquema que você gosta de jogar, com 3 a trinca ali no meio de campo, né? O Kaique, o Denis fazia a função tanto de atacante como meia vindo por dentro, e o Nunes, né? O Nunes Max. Não, o Max, isso. E o Max flutuando também. Daí eu já afirmo, eu não vim aqui, não vou te convencer que você não vai dar o braço a torcer aqui hoje. Só que você sabe que tem a tática, ela pode ser, não é igual o profissional, né?
não é igual ao profissional, só que os princípios são os mesmos, né? Se você não acreditasse, eu creio que você não jogaria nem com essa trinca. Você muda a sua forma de jogar conforme o adversário, ainda mais quando você conhece. Você não vai lá de peito aberto. Nem alguns jogadores que você coloca em determinadas funções, você coloca pela característica. Porque você quer que ele cumpra uma função, acredito eu. Você quer que ele cumpra uma função e a tática é isso, né? A tática é uma organização, jogadores que cumprem a sua função dentro de campo, tanto para atacar quanto para defender. E pode falar. Denis, varziano profissional nato. Sabe porra nenhuma de tática. Vai te falar o que ele quiser. O Kaique, mais varziano ainda. Entendeu? Então o que eles fazem ali? Eles são os caras que, vamos supor, que eles ocupam aquela função ali, sim, ao qual você considera como tática, não é nem dar o braço a torcer. Eu falei, mais uma vez, talvez foi a palavra que eu mais usei aqui. Irmão, aquilo ali, o Léo acabou de dar um exemplo pra mim. A tática começa lá com o rugby e tal. É uma coisa que eu vou levar pra mim de aprendizado. Ó, tal jogador tem que estar característica pra executar essa função e tal. Dito isso, a gente sabe quem é os atacantes, quem é os defensores, quem é os volantes, entendeu? Então, assim, isso, a maneira de jogar, o Léo acabou de falar aqui que todas essas coisas, profissionalmente, elas são táticas. E ao mesmo momento que, assim, ele, juntamente com o Marquinhos, os caras que mais conhecem de tática aqui, que a gente não consegue potencializar isso, entendeu? Então, assim, você pode pegar um carro, se eu chegar ali fora agora e meu carro tiver sem as rodas, eu vou andar com ele? Não. Eu não vou andar com ele. É impossível. Se você não pode potencializar aquilo, pra mim é o seguinte, irmão, até pela minha crença, é sim, não, não. Não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Ou tem tática ou não tem tática. A maioria das vezes, no jogo, e deve doer a barriga do Léo, a várzea desorganiza, irmão. Ela vira uma bagunça total. Então, assim, que bacana que você acredita que tem várias características. E eu não tô falando isso, Gazu, pra te diminuir. Sim. A minha aqui, o próprio Léo, que eu já sabia que tinha esse conhecimento, ele também não me convenceu. Que eu não acredito você pegar 2 golzinhos lá na rua, sair correndo e chutar. Isso é uma coisa que faz falta pro futebol brasileiro. O Dorival Júnior falou uma coisa que eu jamais vou esquecer. A gente parou de chutar bola na parede. Aquilo ali era um treinamento, mano. Você tava apurando o seu passe. Meu, os campinhos de barro que a gente perdeu, entendeu? Pode ter certeza, creio que você é o oriundo lá de Diadema, que lá existia vários campos de terra. Hoje não tem mais. Eu tive o prazer de participar no ano passado lá, uma competição dificílima, cheia de campo. Pra mim, a melhor arbitragem que existe nos municipais, entendeu? Cheio de campo sintético. Cheio de campo sintético. Então, assim, a gente perdeu muito do fundamento. Porque os jogadores africanos vêm se destacando aí mundialmente, um atrás do outro. A seleção francesa, que para muitos talvez seja a melhor seleção do mundo, é cheio de jogador africano. E qual é a base disso? O Léo tem a escolinha dele, pode ter certeza que o campo dele lá é sintético. Mas você não acredita que é cultural do Brasil? O Brasil nunca acreditou tanto na tática. Acreditava que o talento individual decidia jogos, né? Por isso que eu tô falando. Mas você acredita nisso na várzea também? Que é o talento individual? Só pra você ver. Mas total, irmão. Pra mim fazer o que eu faço, e você falou, Dinho, você é talento. Mas você tem uma forma de jogar. Mas você eu joga com 3 no meio de campo. forma de jogar. Você sabe que... Normalmente eu jogo num quadrado, eu não jogo com uma trinca, porque tem um meia na frente desses 3. Aí você vai falar assim, você acabou de falar uma tática. Mas eu não sei... Mas você muda durante o jogo, não muda? Eu vou lá ver com o Tom. Sabe por quê? Como que eu vou dar uma informação pro Léo se eu não buscar essa informação? Então, o Tom nesse jogo jogo mudou. Porque o Léo não pode me engolir. Ele vai falar alguma coisa pra mim, eu vou aprender com ele, como eu aprendo com o Nunes. Hoje, irmão, o cara que mais me ensina de futebol é o Nunes. Hoje, jogador. Irmão, o cara tem 25 anos de carreira profissional. 25 anos o cara tem. Pô, tô tendo o privilégio agora de trabalhar com o Leandro Damião, com o Pará. Mas os caras sabem muito. Os caras sabem muito. Sabem muito, 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 muito. Os caras sabem pra caralho. Então, assim, tudo que é dito aqui, irmão, eu pego pra mim o Rafael Azevedo, de tudo que você está falando aqui, sabe o que ele fala pra mim? Você é um mentiroso. Ele fala pra mim, o Rafael Azevedo, você é o treinador mais tático que tem. O Léo tava acabando de falar pra mim que eu sou tático.
O Marquinhos estava acabando de falar pra mim que eu sou tático. E isso, pra mim, irmão, é um orgulho escutar isso. E você tá reafirmando isso aqui. Sim. O que eu não acho, Gazu, que é assim, ó. O que eu não acho, o que eu não acredito. Não acredito. Pra mim, irmão, tem que ser apurado. Eu não acredito que o futebol brasileiro é tático. Foi o que você acabou de falar. Tá evoluindo nesse sentido. Eu não creio acredito. que a Várzea também tá o evoluindo. treinador da seleção brasileira, irmão, é italiano. O treinador do Palmeiras é português. O treinador do Flamengo, beleza, tá pra cair, é brasileiro. Mas acredita e se inspira num treinador argentino, certo? O treinador do Cruzeiro é o Tite. Que, o Dunga falou e disse, ele se preparou, foi lá falar com o Guardiola, fez não sei o quê. Chegou no mesmo lugar que eu na Copa do Mundo. Entendeu? Chegou no mesmo lugar que eu na Copa do Mundo. Os caras querem mandar ele embora pra trazer outro treinador argentino. A gente, cara, tá num país onde a maioria dos treinadores dos clubes grandes aqui, os 2 treinadores do Sul, se eu não me engano, os 2 são português. É o Luiz Castro. Um é português. O outro a gente não sabe se é argentino ou português também. O treinador do Botafogo é estrangeiro. O Vasco vai trazer um treinador aqui, tá desistindo do Renato Gaúcho pra trazer outro treinador. Aí você tem o trabalho do treinador do Mirassol, incrível. Guaianazes. Incrível. Sensacional. Então, assim, eu vou muito assim. Pra mim, o que o Léo falou aqui é fundamental, mas eu quero ver o cara igual o Guaianazes vir aqui, igual o Fernando Diniz vir aqui, igual o Léo falou dos jogos reativo, tal, da linha baixa, do bloco alto, do bloco baixo. Irmão, eu sou tarado por futebol. Que a Várzea nunca vai igualar. Mas então não tem. Mas nunca vai igualar. Mas tem um princípio. Tem um princípio, Dinho. Mas o eu não é, porque irmão. você não monta seu time pra jogar na Copa da Paz igual você monta no Magnólia, no campo. Você monta de acordo com as peças que você tem, os encaixes e o espaço. Pra mim, irmão, o campo mais difícil de jogar futebol é o Doroteia. Então, e a formação tática entra nisso, né? Em você organizar um espaço para atacar e para defender. A ideia, o princípio da ideia tem. Só que você tá falando pros meninos anteriores, eu também concordo com você. Você tá falando, dá tanta repercussão agora que eu vou falar uma merda aqui que eu posso ser preso. Vou. Isso que você tá falando agora dá tanta repercussão que eu vou falar uma merda aqui que eu posso ser preso. O programa do Thiaguinho pode acabar. Mas o programa é dele mesmo? O programa pode acabar. Irmão, nós chegou a um ponto que agora o cara nasce e fala, eu sou uma laranja. Fecha o olho e fala, eu sou um abacaxi. Irmão, ou a tática tem, ou ela não tem, irmão. Os princípios tem. Não, irmão. Os princípios tem. Não tem princípio. E eu acredito que... Então vocês estão querendo me convencer que você aqui... citou antes, é aquilo. Se que você a gente joga um caseiro... Pra... Porque isso aí foi o que o Léo falou. Eu gostei porque ele não ficou em cima do muro. Sim. Você tá falando porque o Léo deixou claro. Quando você coloca 2 golzinhos na rua, você tá jogando taticamente. Porque esse é o conceito de tática. Ela só não tá potencializada. É que ele falou e caiu em contradição. Ele mesmo já ficou do meu lado. Exemplo dos profissionais. Você pega aquele jogo do Barcelona, da remontada e o PSG. Tem coisa que sai do seu controle. Ali não tinha mais tática, ali era loucura. Era loucura. A Várzea é muito disso, por isso que todo mundo gosta de vir jogar na Várzea. Por isso que ela é apaixonante. Disso, porque tem mais liberdade, só que você tem que manter o conceito. Durante a boa parte do jogo, você tem que manter o conceito e a organização. Você não vai jogar naquela loucura o jogo inteiro. Organizar, a gente organiza tudo na vida. Você se programou pra vir aqui, você se organizou pra vir aqui. Sim. Você fez sua tática pra vir aqui. Eu entrei no meu carro, o tanque já tava cheio, bati aqui. Não teve tática nenhuma pra vir aqui. Não tá cheio, não. O pessoal puder dar uma bati aqui, cheguei aqui. Agora, irmão, vai por mim. Você falou que eu sou uma inspiração pra você, vou tomar a liberdade aqui de falar pra você. Me siga. Irmão, pra mim, a Várzea, você tem que ter... Eu não tô brincando, não. Você tem que ter um controle total de vestiário. Sim. Que você vai encontrar com caras desse tamanho aí, eu tô falando real. Você vai encontrar com caras desse tamanho aí e você vai encontrar com o cabeça de bagre que esse cara vai ter que orientar ele, o cabeça de bagre vai achar que ele tá dando uma informação errada pra ele, pra você poder fazer esse paralelo. É nisso que eu acredito, num bom vestiário, e eu acredito nesses caras. Mas... E você tem que fazer eles comprar a sua ideia, né? Sem dúvida nenhuma. Independente do nome, né? Só pra você ver. Porque você sabe que se 2 caras não ajudar na recomposição, o time vai ficar desequilibrado, certo? Depende da forma que você vai jogar. Certo?
Não, hoje em dia, se 2 caras não correr... Todo mundo passa da linha da bola, irmão. Se 2 caras não correr pra trás, Aí você vai sabe falar, que, Dinho, acabou de falar de uma tática. Porque que o você Rafael vai ser Azevedo fala isso aí pra atacado mim. em superioridade. Ô, Dinho, passou da linha da bola é tática. Entendeu? Passou da linha... Eu não... Sabe por quê? Sabe por quê? A minha ideia, Gazu, assim, ó. Vou repetir. Eu acho que você se inicia um jogo. Vamos lá, apitou. Copa Pioneer. É Mila e Mac. Apitou. Você lá no seu... Qual a função que você gosta de jogar? Eu gosto de jogar 4-4-2, só que... No losango. 4-4-2. É. Sim, beleza. Mas um meio de campo losango. Eu entendeu? também. Eu também. Eu gosto de um 4-4-2. Ô, Dinho, isso é uma tática, beleza. Eu acho que ela começa legal. 4-4-2 aqui, bonitinho. Por isso que eu citei aqui várias vezes, e tivesse corte, vai pegar ele várias vezes, talvez ele fique puto comigo. Gigante, fenômeno. Pra mim, isso é louco, absurdo, absurdo. Irmão, aí você tem um meia. Vamos lá, igual nós falamos na Busão. Nosso meia é o Thiago e o Cazuza. O Thiago tá exatamente aqui, na meia, na situação, no posicionamento onde que ele tem que ficar. O Gigante passa aqui igual uma flecha, pega a bola, em vez do Gigante dar a bola aqui nele, o Gigante auxilia lá o Beirada, ou o Kaique, ou o Sujão, a bola não passa aqui pelo meio. E por que dá certo? Porque é várzea. Porque é várzea. Mas é característica do jogador, né? Mas é Se é o várzea, Zangado, irmão. o Zangado não vai fazer isso. O Zangado vai ficar posicionado. Beleza, o Zangado vai ficar ali Só que você posicionadinho. sabendo que o Gigante faz isso, atrás dele você vai deixar alguém. Você vai deixar o Zangado, certo? Legal. Você não vai deixar ele lá? Legal, mas o Zangado Pra também manter pega a bola do equilíbrio pé do seu time, zagueiro. certo? Pra manter o equilíbrio do seu Sim. time. Pra você não tomar o contra-ataque e ser atacado com o outro time de Mas ela não superioridade bagunça. numérica, A hora certo? que você olha ela, assim, igual vamos supor, ontem eu tava assistindo o final do jogo assim. Não, assisti o jogo todo. Corinthians e Cruzeiro. Você viu ali a hora que tem a expulsão lá do volante do Cruzeiro? Mano, a bagunça que foi aquilo. Sim. Assim, um cara igual o Léo, ele olha aquilo ali e dá dor de barriga nele, irmão. Dá dor de barriga nele. Você assistiu o jogo, Léo? Era uma bagunça ou não era uma bagunça? Aqui sem... Era uma bagunça. O Corinthians saía correndo. Aí o beirada lá do Corinthians, não é Vitinho, o Dieguinho. Mano, o Dieguinho ele tinha que voltar a pé de Minas, irmão. Ele erra um passe que o profissional não pode errar aquele passe nunca. Porque é o primeiro fundamento que ele falou aqui. Ele erra um passe. Quase que o Corinthians toma o gol, porque aí a bola entra aqui no beirada do Cruzeiro aqui, ele dá o dib, dá o baga, a bola bate no zagueiro, quase que o Corinthians toma o gol. A bola já entra no Ranieri de novo, ele já sai correndo, a bola não passa pelo Gal, ele já dá um chutão, a bola bate lá no Memphis, já volta de novo. Então é isso que eu tô dizendo. Mas são situações de jogo, né? Aquela situação do jogo São uma bagunça influenciou na de jogo. tomada de decisão deles. É uma bagunça do jogo. Não, a situação de É uma jogo. bagunça. Você lembra quando o Abel jogou contra o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro tava com 2 a mais no Allianz. E aí ele fechou a frente da área e o Galo toda hora tentava entrar por dentro. Ele falou, até na coletiva depois do jogo, que tinha que entrar por fora, né? Pelas beiradas. O jogo era pelas beiradas, né? Mas porque por dentro se facilita de marcar. Todos nós sabedores disso. Aí eu vou falar uma coisa pra você que é mas unânime da Se você várzea. muda a formação, você está mudando a formação tática. Contra o Dorothea City, vocês mudaram no intervalo. No intervalo, não. O jogo com Não, nós o jogo, não mudamos o os jogo- jogadores. Isso, Nós mas mudamos mudou. a forma de jogar. Os jogadores eram o mesmo. O que acontece? O Mas que você mudou- falou? Você falou assim, ó. Você teve uma variação Não, você tática falou dentro assim, do ó. jogo, Ó, né? o que você falou? Você falou que o Denis vinha ali, e sua leitura era perfeita, que o Denis era um meia que virava um segundo atacante. Perfeito, irmão. Eu não vou aqui, porque foi fato, é isso que aconteceu. O Denis passou aí pra beirada do Kaique também. Então, em vez da gente ter 2 atacantes, a gente tinha 3. O que mudou o jogo? Porque o Mael andou. Sim. E em seguida nós tirou o Capita. E vocês liberaram o Luiz Felipe e o Bruninho. Pra caramba. Sim, tanto que o primeiro Pra gol caramba. sai... O Luiz Felipe alça a bola da onde? Pro Max meio fazer o campo, gol. quase. Aquilo ali é tática? Hã? Aquilo ali é tática? Mas o cruzamento Se o Léo dele, fosse não, treinador, é se não técnica, faz o gol, sabe o que, que o Léo mérito faz pra técnico ele? dele, né? Sabe o que, que o Léo faz Poucos pra caras ele? vão achar um passo daquele, né, Thiaguinho? Poucos Pode vir. caras acham um passo Pode daquele, vir. né? Os caras acham que tem que chegar no fundo pra cruzar, né? Ele E aí cruza que a bola tá, aí que bem eu falo antes, que né? muitas das coisas que acontecem, eu falo, os caras não têm coragem de sentar aqui, irmão, tem uma paz de treinador vaidoso, irmão. E você sabe disso, é uma paz de treinador vaidoso. Sim. O Marquinhos, infelizmente, o Marquinhos, campeão de casa, ele foi embora e ele deixou aqui esse ponto de vista. Eu queria que ele tivesse aqui porque é ruim falar na ausência dele.
Falou, Dinho, mas quando você fala isso, você tá falando que a gente não somos treinadores. Por isso que eu falo que a gente é ajudador. Não, o treinador é o que dá treino, nós somos técnicos, né? Por isso que eu falo, porque aí, sabe como é que fica? Fica de uma forma pejorativa. Parece que eu tô criticando a nossa classe. Muito pelo contrário. Eu acho que nós somos bom pra caramba, cara. É isso que eu acho. Eu acho que a gente somos bom pra caramba. Porque a gente encontra os caras como o Léo, a gente encontra os caras como o Borges, tudo cara que jogou. A gente encontra os caras como o Luiz Felipe, a gente encontra caras como o Pará tava Zangado, comigo nesse jogo. O Pará tava comigo nesse jogo. A gente encontra caras, irmão, gigantesco, ao qual, sabe o que os caras fazem, Jesus? Os caras dão ouvido pra nós. Porque o Léo dá ouvido pra mim. Toda vez que ele vê um corte meu, ele vai lá e responde. E isso, irmão, é gratificante. É gratificante. O Rony acredita na tática. Entendeu? Ele acredita num time dele extremamente organizado. Você também acredita. O que eu defendo aqui, e vou continuar sendo repetitivo, que time tático que eu vi até agora, com todo o respeito, só foi o do Marquinhos e o do Portuga. Eu não vi outro time tático. Eu joguei umas 4 vezes contra o IDM e já joguei 3 vezes contra o Milianos. 3 vezes. Graças a Deus pude sair vencedor em 2 e perdi uma. Só ganhei uma com bola rolando. Só ganhei uma. Pra você ver como é difícil jogar contra o Milianos. Eu odeio jogar contra o Milianos. Isso não é desrespeito. É muito respeito. É muito difícil jogar contra o Milianos. É muito difícil jogar contra o time do Portuga. Ao ponto que o Rony, sabedor disso, por um período longo, ele pegou o Portuga e veio trabalhar com ele. E aí, quer ver uma pergunta que ninguém me fez aqui? E eu falo, eu não tenho problema. Falei, mas você não acredita na tática, mas você traz 2 treinadores táticos pra trabalhar com você, o Tom e o Rafa? O Tom no domingo organizou no intervalo, né? Mas não foi ele que trocou. Mas ele organizou o sistema, né? Ele não queria abrir 3 atacantes. Se ele tivesse aqui, o Thiaguinho convidou ele, ele ia confirmar pra você. Quem quis abrir 3 atacantes fui eu. Quem quis tirar um volante fui eu. Falei, Limão, você é menor, agora você é volante. Mas por que você abriu 3 atacantes? Porque eu precisava, sabe por quê? Honestamente, eu falei isso pro Rony. E eu não tô falando aqui pra diminuir o Alvorada. A gente conhece o jogador, a gente entra na beira do campo. Falei, o Rony tem 2 trocas. Porque ele tinha o Hudson, ele tinha, que ia continuar dando profundidade lá, certo? Depois ele colocou um menino lá por dentro. O Foca já tinha corrido o primeiro tempo inteiro atrás do Kaique. E por outro lado, o Alan não. Ele tinha atacado o primeiro tempo inteiro. Ele não correu atrás de ninguém. Mas na parte ofensiva, ele foi incrível. Aí você falou, você acabou de falar de tática. Foi nada, foi tudo mérito de um ajudador. Coloquei o Marquinhos lá e aí a gente conseguiu jogar. Por quê? Esse cara que o Rony tinha por dentro, eu não tenho problema em falar isso. Ele tirou porque o cara tinha que ajudar o Alan. Entendeu? Ele tinha que ajudar o Alan. E ele fez isso rápido. É um jogo de xadrez, né? Você teve um movimento, ele teve outro, né? Aí eu vou te, quer ver? Aí eu vou te falar outra coisa. Né? O meu meia, que era meu criador, ele começou a andar pra trás, mano. Por isso que eu tô falando. Tem coisas, irmão. Por isso que eu falo, Gazu, que nós é bom pra caramba. Que nós é bom pra caramba. Por isso que eu tô falando que eu levo tudo de aprendizado. Pra mim é uma honra escutar o que você tá falando aqui. Mas assim, quem explica aqui para nós, Tati, com toda a riqueza de detalhes, é o Léo. Então, eu entendo que você fala que ela existe, mas afinada, Léo, sertanejo é sertanejo, samba é samba, certo? Carro é carro, igual eu já falei. Não é porque você dá uma medicação pro seu filho que você é médico. Sim. Entendeu? Então, assim, irmão, super mas respeitoso. Mas você tem um fundamento pra dar o remédio, né? Nem por isso você passa a ser médico. Sim, então, mas... assim, vocês que acreditar que a gente faz a tática, continuam acreditando. Mas vocês são todos iludidos, sem exceção. Não. Chegamos ao fim. Primeiro debate, além das 4 linhas. E ao final das contas, existe ou não existe tática na várzea? Deixa aí nos comentários. Agradecer todos os treinadores que passaram por aqui. Flavinho, Gazu, Marquinhos da Liga, Marquinhos Miliano, Rony, o Léo, jogador que veio colaborar com a gente, certo? Gratidão a todos aí. Idinho, muito obrigado, irmão. Mais uma vez, você está aqui conosco aqui, compartilhando do seu conhecimento. E, acima de tudo, por aceitar esse desafio, ser confrontado por grandes nomes da nossa várzea aí. Teve uns que pipocou, hein? Pipocaram o pudim, hein? Vou falar real. Pipocaram o pudim, deixaram de vir em cima da hora. Pipocaram, Dinho. Tem uns pipoca que não quis permanecer, mas ainda bem, que era mais um reforço de peso aí, graças a Deus que eles não vieram. Mano, um debate assim incrível. Mais uma vez, agradecer aí, né? O Marquinhos Milianos, um cara que eu sou fã, né? O Rony aí, que é uma referência. Ontem esse cara tava me ensinando, eu liguei pro Rony pra pedir ajuda pra ele. Falei, irmão, vou estar nessa situação. O Léo, que deu uma aula aqui.
vou levar como aprendizado. Grande Gazu, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Flavinho, sensacional, né? Pô, faz um trabalho incrível. Então, agradecer mais uma vez, parabenizar você pela iniciativa. Obrigado pelo que você continua fazendo pelo futebol amador. Obrigado pelo que você está fazendo aqui por nós. Isso aí só engrandece, porque aqui tem um respeito total, mútuo, sensacional. Mano, uma honra. Vocês são feras. Mas, sem dúvida nenhuma, não existe tática. Vocês me ajudaram pra caramba a convencer todo mundo que não existe.